Muito boa noite, pô, que ritmo, hein? Hoje o negócio foi bom, começamos muito bem, talvez para saudar, né? O São Paulo que tá abrindo vantagem por pontos perdidos, né? São Paulo tinha com menos pontos perdidos no Campeonato Brasileiro, o Flamengo tomou de novo de 4 do Atlético Mineiro, o Santos empatou agora há pouco, o Palmeiras conseguiu importante vitória no Rio de Janeiro na briga dos dois portugueses como treinadores e o Corinthians conseguiu um empate. Mas tem muito lance polêmico e nós começaremos hoje as entrevistas com os 3 candidatos do Corinthians, da presidência do Corinthians, como já fizemos com o São Paulo. Já está em nossos estúdios o Augusto Melo, depois nós receberemos o Duílio e também o Mário Gobi. Serão entrevistas semanais, tá bom? Aviso pessoal, o programa está começando, hashtag Mesa Redonda, tem muito prêmio, tem muito presente para você. Voltamos já! Ok, amigos, de volta com Mesa Redonda, Futebol Debate. Boa noite, Michele Gianella. Boa noite, Flávio Prado. Olha, o Vampeta chegou aqui, ele me atrapalhou, até perdi o prêmio aqui, achei. Ele causou uma confusão aqui no estúdio. Gente, é o seguinte, seja muito bem-vindo ao Mesa Redonda Futebol Debate. Hoje tem presentes muito legais para vocês aí de casa. Primeiramente, votem, participem da enquete que está no ar no site gazetesportiva.com. E a enquete que venceu aqui na tribuna da nossa equipe foi a seguinte: o título do Brasileirão 2020 ficará nas mãos de um técnico. Não vai ser primeiro a da seleção do século? Primeiro é a seleção do século XXI, depois a gente chileno. troca para essa. Então vamos ver aqui. Primeiro é a enquete da seleção do século XXI. É isso, diretor? Isso. Aí vamos colocar no ar. Quem são a primeira pré-Libertadores? Exatamente, a seleção do século XXI. Segundo atacante, nós temos aí o Fred, aí o Grafite, o Gabriel Jesus e o Firmino. Então, o telespectador vai votar num destes jogadores que vai para a grande final da nossa seleção do século XXI, que a gente vai votar aqui no programa. Um desses aí vai para a votação final. Aqui tem Ronaldo Fenômeno, Adriano e Luiz Fabiano. E aí, mais um desses 4, certo? E boa, depois tem a outra enquete que eu falo, que eu já estava me adiantando, porque o Vampeta, deixa eu te explicar. Ele atrapalha tudo, Ele deixa a gente um pouco transtornado aqui no estúdio. E olha, os presentes que tem para você que participar do Mesa Redonda através da hashtag Mesa Redonda no Twitter são a bola, presente da Topper, em parceria com a loja Gol de Placa, lá de Santo André. Um kit Topper com camisa Polo Classic, tamanho G, camisa de treino Performance, tamanho G também, que é um presente da Topper, em parceria com a loja Gold Placa. Olha que bonito, uma social e uma mais um pouco esportiva. E se a gente entrar nos Trending Topics, tem a camisa do Santos, a camisa do Pelé, que é um presente do senhor Antônio Bulgarelli, da Atleta. Essa camisa aí igualzinha que o Pelé usou lá em 1970. 60, nos anos 60. Então, participe do Mesa Redonda, hashtag Mesa Redonda, pelo Twitter e pelas nossas redes sociais. Muito bom. Senhores, a partir de hoje, nós começaremos as entrevistas com os candidatos à presidência do Corinthians. São 3 candidatos, 3 finais de semana, e aí depois já virá a eleição. Para a primeira série de perguntas que nós faremos, nós vamos dar meia hora para cada um dos candidatos. Só que ele vai participar com a gente do programa inteiro. E na meia hora final a gente faz uma série de perguntas para os 3 candidatos. Cada um que vier no programa, participa do programa inteiro e meia hora só de perguntas para essa pessoa. O primeiro que está hoje conosco é o Augusto Melo. Vamos conhecê-lo um pouquinho. Papel e caneta na mão, corintiano, porque hoje aqui no Mesa você vai ter a oportunidade de conhecer um pouco mais o Augusto Melo, candidato à presidência do Timão. Ele tem 54 anos, é aposentado, ex-empresário do ramo têxtil e foi assessor das categorias de base do Corinthians entre 2015 e 2016. Ô Augusto, e essa ideia de construir um shopping no Parque São Jorge, colega? Será que dá certo isso aí? Conta pra gente que eu quero saber. Boa noite, Augusto Melo, prazer em recebê-lo aqui, obrigado por atender o nosso convite. Bom, vamos ter que responder a pergunta do Zé Paz. A ideia é construir um shopping lá no Corinthians? Boa noite. Com certeza. Boa noite, Flávio, boa noite, Celso, Vampeta, Miriam, Michele, é um prazer. Boa noite. Obrigado pelo espaço e vamos falar muito aqui de eleição e Corinthians. Vamos fazer um shopping com certeza. Onde será o shopping? Na Arena ou no Parque São Jorge? Não, dentro do Clube Social, não é só um shopping, tá? Nós teremos um parque temático com um hotel, com alguns brinquedos. Nós fomos atrás de um dos maiores arquitetos do mundo
É um arquiteto que fez a cidade de Ferrari em Abu Dhabi, ajudou na criação da UTAL da Disney. É o único arquiteto brasileiro que participa da arquitetura da Disney. E nas conversas, nos projetos que nós tivemos, ele criou, dentro do Parque São Jorge, um grande parque temático que trará uma receita enorme para o Corinthians. Nossa, bacana. Essa é uma das coisas que o Augusto vai propor e a gente depois vai fazer mais perguntas, mas ele participará conosco de todos os temas do programa. Boa noite, Celso Cardoso. Boa noite, Vampeta. Boa noite, Miller. Boa noite. Bom, vamos abrir falando do Palmeiras. Palmeiras e Vasco, choque dos portugueses, deu Palmeiras. Vamos ver. Duelo luso-brasileiro em São Januário. Palmeiras de Abel Ferreira versus Vasco de Ricardo Sapinto. A vida tem destes destinos. Tivemos tanto tempo para nos poderem defrontar em Portugal e viemos defrontar aqui do outro lado do Atlântico. Pois é, a vida dá dessas. Mas olha, o primeiro tempo foi difícil de assistir. Tirando esse golpe do Felipe Melo no Léo Matos, que o juizão levou só na conversa, não tem nenhum outro lance pra eu te mostrar. A não ser que você considere esse chute do Benítez perigoso. No intervalo, Abel Ferreira fez alguns ajustes finos no Palmeiras. Nós temos a oportunidade de conseguir ver algumas imagens ao intervalo, conseguimos falar com os jogadores e só corrigir posicionamentos. O problema é que o torcedor do Verdão, que já tá na bronca com o Rony, viu o atacante perder um gol incrível. Faltou perna esquerda aí, hein, meu atacante? O Vasco respondeu imediatamente, mas parou na muralha o Everton. Abel colocou Lucas Lima e logo no seu primeiro lance, antes mesmo da corneta começar a tocar, o meia sofreu um pênalti. Luiz Adriano colocou na marca fatal, desperdiçou a cobrança, mas aí contou com a colaboração do Fernando Miguel para fazer 1-0. Ufa, hein, Portuga? Agora pode tirar a criançada da sala, porque olha, a imagem é muito forte. Em uma dividida, o Felipe Melo torceu o tornozelo e ai, olha só. Além de perder a referência na meiuca, o Verdão ficou 10 minutos com um jogador a menos, mas o Vasco estava numa tiriça que nem assim ajudou. 1-0, o placar final. O Sapinto conhece-me bem, eu conheço-o também bem, sabíamos que esse era um jogo difícil, que é uma equipa que reduz muito espaço e não nos deixa criar muitas oportunidades. Mas nós hoje apanhámos dois adversários. Um foi o Vasco, pela sua competência defensiva, pela sua qualidade, e o segundo foi a relva. De facto, o relvado gramado estava em péssimas condições e os nossos jogadores, neste caso os de Palmeiras, tiveram, às vezes para dominar a bola era preciso dar 3, 4 toques para ela ficar limpa. Não conseguimos dar velocidade ao jogo para depois encontrar os espaços, porque quando jogas com uma equipa que te fecha em 5-4-1, tu tens que ter uma velocidade, uma circulação de bola muito rápida, que é para encontrar os espaços. Por isso eu disse que tivemos dois adversários. O Filipe tem sido uma grande surpresa para mim quando cheguei. Não só pelo que tem corrido dentro de campo, não só pelo que tem puxado pela equipa. As pessoas, quando eu cheguei, começaram a dizer: o Felipe Melo é velho, Felipe Melo foi top em termos de entrega, da alma. Eu disse-vos, quando eu vi o jogo que fizemos em casa, que ganhamos, o primeiro jogo que eu assisti, disse, a gente falava nos jovens, e o que eu vi foi um jovem no meio campo, com 37 anos, a correr como um menino. E foi pena. Espero que só amanhã é que vamos fazer exames ainda, espero que não seja nada de grave, porque a verdade é que tem sido aquele tripé, já falei neste tripé, o Luan, o Gomes e o nosso menino Felipe Melo, tem sido este tripé aqui, tem sustentado a nossa equipa, e não é por acaso que já estamos há 2 ou 3 jogos sem sofrer golos, e isso é muito bom. Olha, na verdade não é desculpa, o gramado do Vasco é um negócio horroroso. A gente tem o GCG, a gente não conseguiu ver a imagem da contusão do Felipe Melo. A gente vai mostrar de novo. Michele, tem informações já, né, sobre essa Flávio, situação? O Felipe Melo, ele fez uma postagem aqui no Instagram dele, né? Ele teve essa lesão no tornozelo esquerdo, eles vão fazer os exames todos amanhã. Mas o Felipe Melo, ele postou uma mensagem feliz com a vitória e grato a Deus pelo livramento. Poderia ser muito pior. Então, quer dizer, ele já sabe que não é algo de mais grave que possa tirar ele por meses do campeonato. Então, mas amanhã, ele ainda publicou uma foto dele celebrando, né, os 3 pontos no Instagram dele. Então, amanhã ele vai passar por exames médicos para apurar realmente a gravidade do problema. Mas ele já disse que é um livramento, que não foi uma coisa tão grave assim. Tá legal. Bom, a gente tá achando... Ó a imagem. Nossa, agora se a gente tá vendo. Grave, né? Pela imagem, o pé dele ficou
a impressão que dá é que ficou presa É a uma trava imagem da muito feia, chuteira. uma imagem muito feia, realmente. Virou, tipo, o tornozelo, né? Virou, né? Olha. Hein, o que você... Ai, gente. Não, Michele, é o seguinte, o tornozelo virou, mas graças a Deus que o pé não ficou preso. Ah, não ficou preso, Não, né? porque se tivesse ficado preso, teria sido praticamente uma fratura exposta. Então, graças a Deus, que olha só, como arrasta a chuteira no gramado. Então, esse foi o grande livramento, né? Então, essa é uma contusão de entre 20 e 30 dias ele fica parado. Fica parado. 20, 30 dias, você tem essa impressão também, Vampeta? Concorda? Pelo otimismo dele, né? Boa noite, o Daniel Michele falou que ele postou. Se fosse uma coisa muito mais grave, ele ia falar também. Pelo otimismo dele, também acho que não é para 60. Mas assim, não quarta-feira nem pensar, né? Não, semana joga, que vem. né? Não. Não joga, né? Então, Tá fora da Copa e do é Brasil. importante, Copa do Brasil, o jogo com o Ceará, São que não vários é fácil. reforços. Não é fácil. Vários reforços, são vários os desfalques. Vários desfalques, né? Mais desfalques de jogadores de seleção, tudo, uma Isso série aí, de vai dificuldades. ser complicado pro Palmeiras. Agora, o Felipe Melo é uma pena, porque ele, pra mim, hoje foi um dos melhores do time. Gostei do treinador falou o tripé. É esse tripé mesmo. É. Ele na cabeça da área, o Gomes e o Luan. E ele tem. Que dá toda a sustentação Isso, dele. e ele tem um bom passe, em profundidade. Teve até uma discussão dele com o Rony no primeiro tempo, justamente isso, porque o Rony não invadiu o espaço e ele queria lançar e o Rony não ia. Né? E de repente, no segundo tempo, até que o Rony melhorou nesse quesito, mas na finalização deixa muito a desejar, né? O Rony. Ele não tem perna esquerda, né? Ele saiu na cara do gol e tentou virar. O Miller até deu. Como é que seria a solução, Miller? Dá o come na gira do goleiro, né? Dá o come pro seu lado esquerdo Ele chapa. e chapar de esquerda com o gol livre, né? Não, mas porque ele tá em cima do goleiro. É que a esquerda dele não funciona. Então, né? Mas tem ele que não mudar, pensa vai jogar muito, no gol. ele não é de pensar, ele é de correr. Então, como ele estava diante do goleiro, e o goleiro foi bem, porque fechou, né? Quando está em cima do goleiro, não tem jeito dele cavar, porque o goleiro não caiu. Sim. Então, dá o come para sua esquerda e bate com o gol livre. Entendeu? Ali seria um improviso necessário. Aí ele quis fazer o óbvio acabou perdendo o gol. Não dá, ele quis bater de direita e aí ele foi na perna de confiança. Mas a entrevista do treinador, sabe que eu não sou de elogiar treinador, mas a entrevista do português aí, ele tá certo. Nesse ponto, o gramado é horrível. Segundo, aí eu já discordo, o Vasco não tem competência nenhuma, é um time fraco, um time ruim, né? O Palmeiras é muito mais time que o Vasco, né? Mas só que o Palmeiras não fez por onde merecer, né? um placar mais elástico. Primeiro tempo o Palmeiras jogou muito mal e segundo tempo achou, né, nas mudanças do Abel, no pênalti sobre o Lucas Lima, ele achou aquele gol lá de pênalti que o Adriano fez, mas o jogo no contexto de bola foi muito ruim, foi muito fraco tecnicamente, mas eu acho que aí ele está certo nesse ponto do tripé, porque ele tira o improviso, né, vou falar para você, só se improvisa quando não tem o jogador de posição. Então isso que ele pensou, o Abel, ele viu o jogo da arquibancada, né? Lá em cima, no primeiro jogo. E peraí, Felipe Melo é um cara que não precisa. Se eu tenho 4 zagueiros aqui disponíveis, por que eu vou colocar improvisão? E é um desperdício, né? Que ele tem um bom passe, ele tem uma boa visão de jogo, ele já foi meia, quer dizer, então... Exatamente, você pode ver os melhores passes dele. É dele lá de trás. É isso aí. Então, quer dizer, o Abel pensou o quê? Se ele tem essa capacidade de dar um passe de 70 metros lá de trás, que dirá de 30, 20... isso aí. Que é essa objetividade... Tem outro que tem essa capacidade, o Patrick de Paula. Mas não tá jogando, Flávio. Pois é, mas aí esse é o ponto. Cuidado. Mas não é a mesma capacidade do Felipe Melo no lance para fazer Cuidado, gente, porque esse lançamento. o Patrick, a informação que se tem é que ele atrasou um treino, que o pessoal achou que ele ficou meio empombadinho e tal, e resolveu dar um castiguinho. Só gelo. que vamos devagar, né? Cuidado para não queimar o jogador, Olha, que é um baita Flávio, do jogador, mas, hein? Assim, até a gente estava falando no Gazeta Esportivo outro dia, não sei se é coincidência ou não, mas desde que teve a primeira convocação do Tite durante a pandemia, e que foi o Gabriel Menino e ele não foi, caiu o futebol dele. Caiu. Não lembro de um jogo do Patrick de Paula desde então, bom. O que, claro, não dá para você cravar que é isso, mas dá para, de repente, estava... Você acha que uma convocação abala tanto assim? Não, absolutamente. Bom, se ele se deixou se abalar, é porque ele é ruim de cabeça, a informação né? que eu tenho não é essa. É que ele teria sido castigadinho. Só que cuidado, hein, gente? Calma, a seleção é... Até porque, Flavito, o treinador chega agora. O jogador chega atrasado. Ele tem que impor alguma coisa. Não, mas não foi com ele, não. É coisa anterior. Anterior? Quem tirou foi o Cebola do time.
Já o Vanderlei, né, tinha começado a... Então, aí o Cebola chega pro treinador novo e diz, olha, o negócio é o seguinte, esse moleque tá meio empolgado, tá meio deslumbrado com a fama, então vamos dar um... E o treinador vai aceitar, até porque o Cebola treinou o time muito bem nessas últimas partidas. Eu só temo que não queime o rapaz. Sabe, na hora que voltar a torcida, qualquer coisa eu vou ficar cobrando. Eu acho, pra mim, eu já falei isso mais uma vez, o Patrick de Paula, pra mim, é o melhor deles. Mas na só época, tem moleque não foi bom. só com o Cebola, com o Luxemburgo também fazia um tempo Não que ele tá não estava jogando, gente. Eu fiz todos os jogos que teve do Palmeiras, o Faz Patrick tempo de que ele Paula não tá caiu jogando. muito, Olha, não estava Flavito, jogando. olha, Flavito, o negócio é o seguinte, Não tá na jogando. minha opinião, depois do Felipe Melo, o melhor jogador do Palmeiras não jogou hoje, é o Wesley. O Wesley, exato, O concordo com Wesley ele. joga demais. E esse tá Melhor fora atacante do também do Os campeonato. fundamentos principais de um atacante, ele faz com perfeição. Ele bate com as duas. Ele não teria perdido o gol que o Rony perdeu. Exatamente, se posiciona bem. Ele não, você pode ver que ele não tem... Tem que impedimento bem Ele não pouco. abafa, né? Ele não afoga, ele não fica nervoso diante do gol e diante do adversário. Você pode ver que ele dribla para a direita, ele dribla para a esquerda. Então, a dinâmica de jogo dele individual no improviso é muito forte. Então, acho que hoje o Palmeiras sentiu muita falta do Wesley, porque realmente, depois do Felipe Melo lá atrás, lá na frente, o Wesley... É o principal E vai atacante ficar há dele. pouco tempo, a gente sabe disso. Né? Ô, Augusto, você trabalhou com base muito tempo. Até onde você pode... Até onde tem essa coisa do garoto se empolgar muito, tem que dar um basta, tem que segurar. Como é que é isso? Como é que isso funciona? Eu acho que você já tem que ter esse planejamento, né, Flávio? O jogador de base, ele já tem que começar com uma filosofia. Na nossa época de base, a gente tinha uma reunião a cada 15 dias com o Tite. Porque desde o Sub-11 até o Sub-20, ele já tinha uma filosofia de jogo com o Tite e acompanhava. O que precisa é um pouco mais de estrutura para essa garotada, não deixar subir na cabeça deles. O que precisa é ter esse acompanhamento, não pode deixar. O Patrick é o que você estava falando, eu acompanhei algumas coisas deles. E esse é o grande problema de time grande, é não dar essa sequência para a garotada. Precisa dar mais responsabilidade e ter um carinho maior com essa garotada. E esse acompanhamento, Augusto, você que trabalhou como um jogador de base, tem que ser feito por quem? Pelo treinador, por psicólogo, pelo presidente do clube? Quem que tem que lidar com toda essa pressão que vai em cima desses garotos? Porque são muito jovens, né? Às vezes 16, 19 anos é muito novo, né? Então, e acaba tendo em cima de si muita responsabilidade, muito dinheiro e muita pressão. Quem que tem que fazer esse acompanhamento? Eu acho que é um conjunto de todo, viu, Michele? É estrutura familiar, psicólogo, assistência social. Nesse projeto que nós estamos implantando para a base, inclusive a gente tem um projeto até de media trade, que essa garotada já tem que saber o que vai falar lá na frente. Porque hoje a gente vê, eu estava até comentando, estava falando com o Salazar um pouco antes, a liberdade de expressão dos jornalistas dentro dos clubes, ela está muito restritiva, né? Por quê? Porque o garoto não pode falar, o garoto ele já vai vir uma estrela. Enfim, eu acho que já tem que ter essa estrutura para o garoto chegar lá em cima preparado. Ele já tem que entender essa pressão a hora que ele chegar lá em cima. Falta um preparo, né, para esses atletas. Então, mas aí vejam Cada só. vez mais blindado. A origem do Patrick, não podemos esquecer. Ele era do Campeonato de Favela. Não é? Portanto, teve uma origem muito humilde, que não quer dizer nada. O pessoal na comunidade tem muito mais dificuldade do que uma pessoa que mora fora das comunidades. Nós não vamos querer que um garoto... A escola pública, de um modo geral, já é péssima. Sim. Não dá nenhum tipo de amparo na comunidade ou fora da comunidade. Aí o garoto sai, faz um sucesso muito grande, começa a estourar no futebol. Eu acho injusto cobrar que esse garoto tem equilíbrio, tenha tranquilidade. Quando tem burro velho aí que vive fazendo um monte de bobagem e os caras engolem. Então só estou falando, vamos devagar. Mas eu não estou entendendo esse lance de... Não é cobrar, é uma questão profissional. Isso. Ué, é uma questão profissional. Mas até pouco tempo atrás ele não era um profissional, mas até aí né? também tem jogador que vai para a seleção brasileira, depois Não, é mas normal, hoje- isso faz hoje parte, o Augusto faz sabe aí, parte. ó, hoje você pega Campeonato Brasileiro, Sub-17, Copa do Brasil, Sub-17, Sub-15, Sub-20, é tudo ao vivo, é tudo TV. Quando ele já chega para jogar no time principal... pressão é grande. Ele já vem já sabendo o que é, os jogos ao vivo. Não, mas só tomar cuidado para não queimar, porque eu já vi muito jogador ser queimado. Porque ele foi pro banco? Ué, por que queimar se ele foi pro banco? Não pode ir pro banco? Não sei. Ué, claro Não que sei, pode. não sei como é que isso Até foi feito. bom pra ele Você aprender. está... não sei, será que é essa a maneira Mas de aí, aprender? então, mas assim, Tem mesmo. é Eu que só você- tenho, é eu só que- tenho receio eu que sei, queime, mas é entendeu? que você- E aqui acha se que descarta perdeu muito aqui, facilmente. Exato, é isso. Eu Eu acho acho que que você perdeu a está trazendo uma informação de bastidor, de um eventual atraso, mas pra mim ele não perdeu por causa disso. Ele perdeu porque não estava mais jogando, estava jogando. E ele teve muita chance ainda. Ó, Ele fez pelo o menos Arboleda uns 6 chegou jogos semana ruins. passada, todo mundo viu o vídeo. Chegou, o Didi levou pro banco e botou para jogar. Não, a única coisa que... Aqui no Brasil se descarta muito fácil.
para o cara chegar até onde ele chegou e da maneira como ele chegou, e aqui mesmo a gente ressaltou a personalidade, bateu o pênalti e tal, demora muito, é muito difícil. Mas para descartar, os caras descartam muito facilmente. Isso me incomoda. Flavio, tu sabe, são duas coisas aí. Primeiro é o seguinte, como o sucesso foi muito rápido na vida dele, então não é o clube, não estou dizendo que o Palmeiras está fazendo isso, estou dizendo o seguinte, que não adianta você assinar um contrato com o jogador, estabilizar a vida dele financeira e largá-lo. Aí que tá. Né? A gente sempre fala na bola, o difícil não é subir, o difícil é manter lá em cima. Então o que acontece? Ele agora precisa do tal do carinho, entendeu? Até porque ele é muito melhor que o Zé Rafael, claro, evidente. Por exemplo. Não é volante. Por exemplo. Então o Felipe Melo ali dá para jogar perfeitamente. Até porque ele sai muito mais. E vai crescer mais até. Exatamente. Então tem que ter esse cuidado. Eu estou entendendo o que você está dizendo. Tem que ter esse cuidado, porque o Arboleda quebrou na noite até 5 horas da manhã na pandemia, e no outro dia ele foi pro jogo. Então, quer dizer, então é isso que é preciso tomar muito cuidado, porque descartam com muita facilidade e tem alguns jogadores, você tem, o Vampeta que fala, como é que é? Mulher bonita e o quê? Mulher bonita e jogador bom se perdoa sempre. Entendeu? Assim, eu não sei exatamente o que aconteceu, nem como está sendo feito. Eu só estou fazendo um alerta. De repente o Palmeiras está fazendo um processo, está sendo todo acompanhado. Espero que seja isso. Espero que seja isso. Eu acho não que pode descartar tão fácil por aí. Ele só perdeu a posição porque estava mal. Só isso. Ele jogou bem, uma fase boa, marcou o gol do título lá. Mas aí eu vou no embalo do Mira. Ele jogou menos que o Zé Rafael? Mas são situações distintas. Mas o Zé Rafael está jogando mais aqui atrás da função. Ele faz muito mais como um meio do que como volante. Pois é. Ele vai tá mais ou menos. Tá assim, então, Felipe Melo, e Zé o Patrick Rafael fazia isso, ele chegava, batia na entrada da área. Mas aí é uma opção. O time começou a ganhar, são 6 vitórias seguidas. Ele não estava rendendo aquilo que se esperava. Estava errando muito. Errando em saída de bola, errando passe. Ele estava errando, Flávio. Estava errando. Mas o time inteiro estava errando. Não, mas ele estava errando mais. Eu acho justo ele perder a posição. Bom, acho muito justo. Eu não justo. sei o que aconteceu, mas eu já vi queimar muito jovem. É muito difícil chegar até esse ponto para você simplesmente queimar. Então, e um jogador desse nível, não é um jogador Mas aí que foi o detalhe. O Cebola que queimou ele. O Cebola que tirou ele. Queimou, Miller. De repente até um processo. Até um processo. O Luxemburgo já não estava usando o Patrick. Não estava. Pode ser. Eu não estou dizendo que esteja errado. Eu só estou preocupado. O Augusto deve ter visto vários jogadores sendo queimados. É um patrimônio muito valioso. Você não pode deixar se perder assim. Só que aí você tem que brindar ele. Mas aí, Augusto, você acaba criando também uma geração de mimados. De jogadores que acham que são intocáveis ou porque fez um gol numa final de mimado ruim. Tá cheio de... Celso, vamos lá. De cara no Brasil. O jogador que está aqui com meia idade, esse jogador é ruim. Ou não é do nível de Europa. É o jogador de quinta, sexta geração. Eles são mimados e não jogam nada. Aí nós temos um garoto que pode ser um jogador de ponta e de repente vai querer ser justiceiro com esse garoto. Mas não é justiceiro. Esse é o meu receio. Sim, só isso. Mas ele não é isso, que ele estava jogando mal. E como ele estava jogando mal, ele pode perder a posição como qualquer outro jogador. Pode, eu espero que seja só isso. Não, aquilo que você matou, não é só ele que estava jogando mal. Claro que vários não. Jogadores estavam. O time todo estava mal, pô. Exatamente, o Rony mesmo. faz tempo. Todo mundo cobrava o Rony, faz um gol, faz um gol. E na verdade, Miller, todo mundo jogando mal e ele jogando bem. Ele segurou a bronca várias vezes. Várias vezes. Bom, enfim, aguardemos. Tem uma fera aí que pode nos ajudar nessa conversa. Um homem que recentemente fez Que coisa. É uma lástima o que fazem com o nosso time, Vampeta. O nosso querido Lisca está na linha para falar com a gente, técnico do América. Tem também o fato de ser Libertadores da América, né? Já também. Lisca, que bom falar com você. Muito boa noite, meu amigo. Tudo bem? Boa noite, Flávio. Tudo bem? Um prazer falar contigo. No Mesa Redonda, mais uma vez. Um abração ao Miller, Vampeta, a todos da mesa. Um grande abraço especial para o Vampeta, que eu vi que ele ficou um pouco triste essa semana. Ô, Lisca, eu não sei se você estava ouvindo a nossa conversa a respeito do garoto, de até que ponto você pode punir, ou enfim. O que você pensa disso? Você deve ter vivido várias experiências disso no seu trabalho. Várias, Flávio. Realmente, sabe que a minha origem é da categoria de base, né? No Internacional, no São Paulo, no Fluminense. E realmente, né, é um debate que já se tem há anos, né, como que você vai trabalhar essa transição, né, da base para o profissional. Essa mudança de mundo, né, Flávio? Que realmente muda tudo, principalmente para esses jogadores que atingem o sucesso, que é o caso do Patrick de Paula, né? E tem uma ascensão social muito grande, tem uma projeção enorme. Se realmente o jogador não estiver preparado, não tiver
um equilíbrio familiar, né, e um apoio emocional, psicológico. Realmente fica muito difícil para o menino assimilar essa transformação em todos os aspectos. Eu sempre costumo falar, né, que no futebol brasileiro você trabalha o jogador até o pescoço, né, mas do pescoço para cima muitas vezes se esquece, né, Flávio? Agora já temos mais dentistas já em clubes, porque nem os dentes antes a gente cuidava muito, né? Mas principalmente o aspecto emocional, psicológico. Tem muitos clubes que estão atacando isso, com assistência social, com psicóloga do esporte, mas eles precisam de um suporte muito grande, porque senão eles não conseguem assimilar tudo que envolve, né? Você virar um grande jogador de futebol, a parte econômica também. Então acho que isso precisa ser revisto realmente nos clubes. Ô Lisca, quem em tese cuida disso nos clubes, ou cada clube tem o seu sistema, como é que funciona isso? Porque a maioria dos meninos vem com pouco preparo cultural, até porque ele estava fazendo o trabalho dele, jogando futebol, ajudando a família a ganhar o dinheiro, origem muito humilde, não dá para o cara, vai na escola, não, ele vai treinar, vai jogar bola, vai ganhar o dinheiro com futebol, é uma salvação da família. Em tese, quem é que tem que cuidar desse garoto de um modo geral? O ideal é a estrutura familiar, né, Flávio? Porque nada melhor, né, do que você ter uma segurança, um porto seguro em casa, né, uma boa orientação, já com bons exemplos, com princípios, né? Geralmente não é a realidade, né? Até porque o jogador vem, né, de uma classe social bem diferente, que vive com muitas dificuldades. Então, os clubes têm que dar essa assistência, né, para o jogador poder ter discernimento, né, daquilo que está acontecendo com ele. E o problema maior é quando o jogador realmente dá aquele boom, aquele salto, né, Flávio? Sai, vamos lá, de uma ajuda de custo ou do salário. Hoje já um jogador de juniores, aspirante, já ganha um bom salário. Mas ele entra no mundo né, dos 3 dígitos e daqui a pouco ele está ganhando 500 mil, 600 mil por mês. E aí acaba deturpando uma série de valores. As companhias que chegam também, né, muitas vezes têm segundos interesses, né? E muitas vezes o jogador acaba achando que essa vida é eterna e que vai entrar o dinheiro o tempo todo e acaba não se planejando, não se programando para um projeto de vida, de carreira, né? Hoje em dia já melhorou muito, os jogadores já chegam no profissional com uma boa orientação, né? Muitos hoje já estão fazendo curso superior também, já estão se preparando para depois da carreira, isso é bem legal também. Mas eu vejo assim que nós precisamos orientar esses jogadores. Eu trabalhei com vários aí, e em certo momento se perderam e acabaram desperdiçando um talento nato aí por falta de gestão de carreira. O Lisca está com a gente para falar também do América, sim, que está fazendo um belo trabalho, pega o líder internacional nesse confronto, né, de Copa. É isso, né? Isso mesmo, né? Isso. América e Inter. E o Inter, de onde o Lisca fez também um sucesso muito grande, também ele veio de lá. Vai reencontrar um adversário que ele tem um maior respeito por certo, tem uma história por lá. Celso. Lisca, boa noite, seja bem-vindo à Mesa Redonda. Eu queria que você falasse sobre esses 2 duelos com o Corinthians. Se você imaginava mesmo que conseguiria a vitória lá em Itaquera e que você falasse, até você fez até uma brincadeira no final, né? Acho que a 4ª vez que você eliminava o Corinthians. Queria que você falasse sobre isso. Oi, Celso, boa noite para ti, é um prazer falar contigo novamente, né? Celso, a gente acreditava muito, né, pelo que o América vem desempenhando no ano, pela estrutura do time, pelo processo avançado que nós tínhamos de jogo coletivo em relação ao Corinthians. Eu conversei muito com os jogadores sobre isso, todos nós acompanhamos do Corinthians, né? E esse ano o Thiago veio com uma proposta de mudança, de padrão, de conceito de jogo. No meio do projeto foi interrompido, o Corinthians ficou um período sem treinador, trouxe o Wagner agora, o Wagner já está começando, né, a estruturar a equipe, fazer uma equipe mais sólida, conseguiu bons resultados. Mas o nosso mote, Celso, foi que o América já tinha um projeto de time desde o ano passado, quando o Felipe Conceição era o treinador, já um modelo, uma ideia de jogo. E nós, com isso, poderíamos ter um coletivo forte, poderíamos neutralizar o Corinthians, porque era um processo inicial, né? O Gil está voltando, o Piton está se firmando, o Xavier está recém jogando, entrando no time, o Vital ainda não tinha firmado. O Otero não podia jogar, o Fábio Santos não podia jogar, vinham jogando na Série A. Então o nosso mote foi esse. O primeiro jogo nós não fomos tão bem, neutralizamos bem, mas não conseguimos botar o nosso padrão. Mas no segundo jogo, principalmente no primeiro tempo, acho que a gente conseguiu aí
executar aquilo que a gente tinha planejado, aquilo que a gente vem fazendo. E quando você joga com um gigante como o Corinthians, sempre é uma motivação extra. E você precisa elevar seu nível, né, para ganhar o jogo. E a gente que está no time médio, buscando voltar à Série A, a gente realmente eleva o nosso desempenho, a nossa concentração. E acredito que foi merecido, e pela maneira que o América jogou, não se intimidou com o Corinthians, encarou, não ficou retrancado. E eu acho que isso foi bem legal, e a gente acreditou e acho que classificou merecidamente. E aquele 4zinho no final lá, para a câmera? Aquilo foi, Celso, foi assim, ó, já é para tentar desviar um pouco fora do doido, para valorizar um pouco o trabalho da gente, né, Celso? Claro. Porque o Ceará a gente já ganhou 2 vezes, empatamos outra, ganhamos com o América também. Mas foi assim, mais um desabafo que acabou até parecendo que foi uma zoação, mas não foi zoação nenhuma com o Corinthians, eu tenho respeito máximo. Foi mais porque muitas vezes, né, eu fui lá no Ceará, fiz a 7ª melhor campanha do Campeonato Brasileiro depois da parada da Copa. Mas muitas vezes isso não aparece, né, Celso? Então foi mais para chamar a atenção que a gente vem tendo sucesso aí. Mas é ruim tu falar do teu trabalho mesmo, acabou não ficando legal. Então quem se sentiu ofendido, eu peço desculpa. Miller. Boa noite, Lisca. Parabéns pelo trabalho que você está fazendo no América. Eu sempre te achei um grande treinador. Eu queria saber o que você fez para fazer essa molecada jogar, porque os teus jogadores não são somente jovens e rápidos, eles também têm muita habilidade no improviso. O que você fez? Você mudou os seus métodos ou você continuou com os métodos do Ceará que deu certo? Eu agreguei, sabe, Miller? Eu cheguei aqui num clube que, como eu falei anteriormente, tinha uma ideia de jogo já, sabe? Tinha um trabalho estruturado, uma ideia de futebol agressivo, de marcação zonal o campo todo, bloco alto, pressão 3-3 no estilo de metas do adversário, linha alta, compactação. Eu gostei muito que eu encontrei aqui no América, né? Geralmente nós treinadores brasileiros chegamos para fazer um trabalho com terra arrasada, mas nesse caso aqui não. O Felipe recebeu um convite do Bragantino, optou por ir para lá, e me deixou um legado bem legal, e eu cheguei agregando uma série de situações também, uma maior velocidade de execução, uma transição mais rápida, talvez não valorizar tanto a posse de bola, mas ser mais agressivo depois da roubada de bola, uma reação pós-perda muito grande, a gente pressiona no campo adversário depois da perda, um balanço defensivo muito forte, um controle de profundidade também. Conceitos bem modernos, sabe, Miller, que acrescentaram para mim também como treinador. E eu vou sair aqui do América com um treinador bem mais evoluído e bem mais, vamos dizer assim, atualizado em relação ao jogo posicional e ao jogo de marcação alta. Na Argentina, Vampeta, quando um time é freguês, a gente chama de pai. O que ganha sempre é o pai. Então conversa com o pai Lisca. Olha o que faltava, hein, Vampeta? Olha o que faltava. Tá vendo? Ele é assim, Lisca, mas eu já entendo. Lisca, ó, primeiro, boa noite, ó. Tem 2 caras que eu sou fã do futebol brasileiro, fã mesmo, de carteirinha, você e o Guto Ferreira. Eu acho que vocês, né, se prepararam, porque tem aquele negócio de... O cara fala, o treinador tem que se preparar para depois chegar. Você é oriundo de divisão de base, conhece como é a base, né, fez um belo trabalho... Faz um belo trabalho aí pelo Nordeste, onde você vai, está fazendo um belo trabalho do América. O América, com certeza, só se fizer muita coisa errada na Série B, América e Chapecoense, para não voltar à primeira divisão. Eu acho que você está na frente de muitos treinadores, você e o Guto Ferreira, que podia estar, não desmerecendo o América, por exemplo, uma oportunidade num clube de São Paulo, um dos 4 grandes. E isso vai chegar a sua hora. Não tira o apelido Lisca doido, porque quem é visto é lembrado, a história, a gente nasce para morrer. E quando você morrer, todo mundo vai saber quem é. Claro. O Marinho outro dia estava incomodado com algumas coisas, não se incomode com isso, porque o seu trabalho está sendo muito bem feito. E eu vejo até um pouco de discriminação naquilo que você, o Guto Ferreira, faz. Já poderia ter uma oportunidade nos 4 grandes de São Paulo. Aí você falou os 4 grandes do Rio. Porque quando vai trabalhar no Botafogo ou no Fluminense ou no Vasco, pela situação, não é diferente de estar no América, de um Ceará ou de um Fortaleza. Vejo você na frente do Rogério Ceni como treinador, mas tem uns que são muito mais elogiados pela imprensa
Você sabe disso que eu estou falando. Verdade. Né? Tem os queridinhos, né? Então aí eu não vejo ninguém falando assim, ó, o Lisca é doido, mas o Lisca se preparou. O Lisca já trabalhou na divisão de base. Sem dúvida. Tudo chegou. E eu torço muito para você e pro Guto Ferreira, que não está aqui com nós, e logo vai chegar. E outra coisa, Lisca, ó, essa matemática sua de 4, aprende a contar que você tá igual o Casagrande. Ó, tem um intervalo aí que você perdeu também. Não foi 4 direto no Corinthians. Desejar boa sorte e torcendo muito para você, Lisca. E o que você acha, né? O que você acha dos treinadores novos chegando aqui no Brasil, que também não tem esse currículo todo, hein? Cara, eu vou te falar uma coisa. Tu falou de um cara que, na verdade, é um parceiro meu, né? O Guto Ferreira, começamos juntos, né, Vampeta? Eu era treinador do infantil de São Paulo e ele do juvenil em 95. E aí, depois do Internacional, eu do juvenil, 97, 98, 99 e o Guto dos juniores. Assumimos o profissional juntos, mudamos uma série de conceitos dentro do Internacional, mudança de perfil de trabalho, de jogadores. E o Guto realmente, cara, é um cara que merece muito. Para mim, está entre os 3 melhores treinadores do Brasil. Eu aprendi muito com o Guto, sou muito grato a ele por tudo que ele me ensinou de teoria do jogo. É um cara muito inteligente e eu admiro muito o trabalho dele. E ele sofre com o negócio do Gordiola, né? Ele sofre, mas é gordo, mas é o Gordiola. Mas o Guto tá pronto, né, Vampeta, para fazer um trabalho assim numa dimensão maior ainda, né? Sem desmerecer o Ceará, né? A questão do Lisca doido realmente não tem mais como tirar. Tem um busto lá no Ceará que está escrito Lisca doido, uma história que jamais será esquecida. Então, não vou tirar mesmo. Vou tentar vender também uma imagem um pouco diferente, né, Vampeta? De trabalho, de valorização. Mas eu tenho uma paixão enorme por aquilo que eu faço mesmo. E, pô, tenho um orgulho enorme de estar no América hoje, de estar representando o América. E tento passar isso para os meus jogadores e para a torcida que eu estou representando no momento, né? E estamos na batalha, Vampeta, passo a passo, etapa a etapa, para quando a nossa oportunidade se abrir assim num clube de maior dimensão ainda, a gente possa aproveitar e aí se firmar nesse mercado aí. E vamos lá. Ô, Lisca, teve proposta do Cruzeiro? Teve proposta do Cruzeiro? Eu não gosto de falar isso, né, Vampeta? Porque parece que o cara está desdenhando, né? Agora, os caras dizer que o Filipão era a segunda opção do Lisca, eu larguei tudo. Aí foi demais pra mim, né, cara? O Filipão é um ícone, é meu ídolo. O Cruzeiro sempre quis o Filipão. Se conversou com outros treinadores, foi porque o Filipão não aceitou no primeiro momento. Então, vamos deixar as coisas bem claras, né? Porque essa manchete aí, Vampeta, eu printei e guardei. Vai ficar na história. Mas não é a verdade, infelizmente, né, cara? A Michele vai fazer uma pergunta. Você está falando negócio de Lisca doido? Talvez, eu nunca vi um técnico ser recebido como o Lisca foi recebido no Ceará. É verdade. Estádio lotado, aquela história. Quem vem do hospício tem que respeitar. Lisca doido é do Ceará. Foi um negócio espetacular, foi arrepiante, foi lindo. A gente mostrou aqui no mesmo, foi um negócio... Nunca vi um técnico ser recebido desse jeito. Verdade. Ou seja, você deixou a sua história está marcada, é importante. E isso ninguém tira de você, não. Pois não, Michele? Flávio Lisca, eu quero perguntar para você, muita gente participando aqui no Twitter também, mandando perguntas, e você tem esse seu jeitão enérgico, vibrante, tem feito um trabalho muito sólido na América, e eu queria que você falasse pra gente como que você enxerga o mercado de treinadores brasileiros, na verdade os clubes, olhando muito para treinadores estrangeiros. Você acha que treinador estrangeiro está além, realmente, neste momento? Eles têm uma visão melhor do futebol do que os treinadores brasileiros? Eu sei que você é super fã do Klopp, que você é um estudioso voraz, não é? Mas queria que você falasse um pouquinho dessa procura tão grande por treinadores estrangeiros. A gente até no Gazeta Esportiva falava, o Corinthians precisa de um Lisca doido, precisa de um treinador assim, com energia e tudo mais. E aí, às vezes, os times vão buscar em outros lugares. Olha, eu acho assim, bem interessante, sabe? Até porque... Se a gente for pensar assim friamente, o mundo hoje está totalmente globalizado, né? Nós estamos sendo assistidos hoje na China, no Japão, né? Nos Estados Unidos, em qualquer lugar nós estamos sendo assistidos, né? E o mercado do futebol brasileiro
é muito atrativo para profissionais hoje em dia, pelo poder de investimento, pela dimensão, pela repercussão, pelo que esses treinadores estrangeiros podem evoluir e crescer depois do próprio mercado deles. Exemplo aqui é o Jorge Jesus, que hoje está no Benfica, voltou muito mais valorizado do que já era lá em Portugal. Então eu não vejo assim, português, espanhol, brasileiro, gaúcho, mineiro, carioca. Eu vejo o conteúdo que cada treinador chega e propõe. Então eu não vejo assim, mas está tirando espaço. Hoje em dia a concorrência é enorme, tem que se preparar, tem que se estabelecer no mercado, não tem que ter medo da concorrência, tem que aprender com eles também. Eu sou fã do Sampaoli, é um cara que está fazendo um trabalho sensacional. Eu tive 4 jogos aqui contra ele e foi muito complicado. Cada jogo uma estratégia, cada jogo uma ideia de conceito tático, varia jogador pra caramba, varia a função de jogador. É um jogo posicional, tu tem que quebrar a cabeça para jogar contra ele. O Jorge Jesus, ano passado, fez um trabalho diferente, um jogo mais posicional, mais de combinação, um jogo de troca de função, que também foi muito legal. Então, eu estou bem feliz de eles estarem aqui, contribuindo com a gente. O futebol brasileiro está chegando uma geração nova, que é automático, tem uma geração que já está chegando uma certa idade, e falta um pouco de espaço para a gente, com novos conceitos, com novas metodologias de treinamento, mas isso vai ser natural. Já está se abrindo. Na Série B tem vários treinadores novos, fazendo vários trabalhos, o Humberto Loser na Chapecoense, o Moza no CSA, o Chamusca no Cuiabá, o Léo Condé no Sampaio Correia fazendo um trabalho lindo com as equipes organizadas, o Conceição no Guarani. Então tu vê conceitos novos, mas que muitas vezes ainda não tem espaço na Série A. Agora os estrangeiros estão ocupando esse espaço, mas em breve esse espaço vai abrir para a gente e a gente vai ter que mostrar esse trabalho novo aí dessa nova geração, que tem muito conteúdo, muita teoria também, mas que sabe também trabalhar dentro do conceito moderno de futebol. Muito bom. Lisca, muito obrigado por nos atender, é sempre legal te ouvir, aprender, entender a sua maneira bacana de trabalhar. Você sabe que você é muito querido aqui de todos nós e vindo a São Paulo, por favor, venha nos visitar aqui na Gazeta, tá? Grande abraço, obrigado pela atenção, Lisca. Obrigado, beijão para todos, foi um prazer mais uma vez, Flávio, bom programa para vocês aí. Muito obrigado, bacana, né? Grande figura, Lisca, grande figura realmente. O São Paulo ontem venceu, foi um sufoco e tivemos um gol fantasma. Aliás, esse final de semana foi o final de semana dos fantasmas, né? Você sabe que apareceu o fantasma do Eurico Miranda na eleição do Vasco. Que isso? Ué, não sei. Eu não vi. Os caras postaram que estava tudo bem lá na eleição, de repente apareceu o fantasma meio da eleição. Aí o nego saiu correndo e tal. Imagina, o Eurico vivo já não era coisa, né? Agora imagine morto, pô. Você fala isso, alguns vão ficar com medo, apareceu o Vicente Matheus. Vicente Matheus, Não, vou ficar agradecido, vai me ensinar bastante. Uma correria lá no Vasco por causa da... E aí... Mas viram o fantasma, na verdade? Viram, os caras falaram que viram, saíram correndo. Na internet. Agora, depois teve um jogo do São Paulo, teve também um gol fantasma. Ou não, né? Vamos tirar essa dúvida. Que isso? Sem Daniel Alves suspenso e Tietê com Covid, o São Paulo veio a campo com Juan Fran e Vitor Bueno como novidades. E logo no início do jogo, 2 chances para o tricolor. Uma com Igor Gomes e outra com Juan Fran. Tadeu trabalhou bem com 2 boas defesas. Mas quem não faz, toma. Na primeira jogada do Goiás, Fernandão marcou 1-0. 5 minutos depois, mais uma grande defesa de Tadeu, esse cabeceio de Brenner. O detalhe é que a arbitragem, com auxílio do VAR, confirmou que a bola entrou. Tudo igual, 1-1. O tricolor queria a virada, mas Tadeu, com outra grande defesa, garantiu o empate no primeiro tempo. Na segunda etapa, o São Paulo foi para cima, mas a equipe goiana tinha Tadeu inspirado, para desespero de Reinaldo. Brenner também tentou. Por outro lado, Fernandão infernizava a defesa tricolor e teve 2 chances. Uma foi para fora. E essa só não se transformou em gol graças a Thiago Volpi. Daí para frente só deu São Paulo. Foram 3 boas chances, 2 com Hernanes.
E essa com o Igor Gomes, que Tadeu nada pôde fazer. Final, São Paulo 2, Goiás 1. Com essa vitória, o São Paulo chegou a 33 pontos no Campeonato Brasileiro. Diminuiu a pressão pela eliminação na Copa Sul-Americana e ganhou moral para enfrentar o Flamengo na próxima quarta-feira pela Copa do Brasil. O que eu espero do Flamengo é que é um adversário sempre difícil. Aquele jogo a gente jogou bem, soube aproveitar as nossas chances e ganhamos bem a partida, mas é um adversário que merece todo o cuidado, todo o respeito que a gente tem que ter e procurar fazer de novo uma grande partida dentro das nossas características. Eu acho que não vai ter muita mudança tática, nem da gente, nem do time do Flamengo. São times que têm uma característica própria de jogar. E quanto ao jogo, especificamente da energia do jogo, a gente tem que jogar com a mesma energia que a gente jogou lá e procurar fazer um grande jogo lá na quarta-feira. O Flamengo tomou de 4 de novo hoje, né? No meio de semana perdeu do Atlético. Segunda zaga mais vazada do brasileiro. Negócio complicado. Daqui a pouco a gente vai ver esse jogo. Mas eu queria, o Miller vai falar, claro, mas eu queria primeiro ver o gol do São Paulo, que não foi VAR, foi o Bandeirinha que marcou. Eu não vi essa bola. Não, mas o VAR deve confirmar, nem que não entrou. né? Mas o VAR deve confirmar. Não confirmou, não mostrou linha nenhuma. O gol confirma, Flávio. Não confirmou nada. Não era uma coisa conclusiva e o árbitro, ele deu o gol pelo auxiliar. Não houve conclusão do VAR, não se mostrou linha, nada. Eles, depois que falaram isso, ele deu porque o auxiliar deu o gol. Alguém viu essa bola entrar ou não entrar? Não dá para tirar nenhuma Pra dúvida. mim, a bola não entrou. Eu não tenho certeza de nada, sinceramente. Não, mas ele faz... Pro Bira aqui, Mas, agora, gente... eu falei, Bira, você acha que a bola entrou? Também não. Ô, Flávio, o árbitro, ele faz o sinal do VAR. Legal, ó, só. Ó, Não, ele faz, mas Ele o VAR faz não o deu sinal. conclusão. como não deu conclusão? Ele falou, eles não têm uma imagem conclusiva, Mostra, né? nem que entrou, nem que não entrou. E aí ele se baseou no resultado de campo. Mas ele faz o auxiliar. Ele faz, então, mas ele faz informação que eles mesmo passaram. Mas fez, o VAR não mas ele não concluiu foi ver. nada. Aí ele se baseou no Porque ali ele jogou pro VAR, porque na verdade, realmente, quem deu o gol foi o Bandeirinha. Ele fala isso. Alguém, os repórteres que estavam lá falaram depois. Não há uma linha muito que rápido, mostra. né? Eu não consigo ver ali. Pra mim a bola não, pra mim não chip na entrou. bola, hein? É para valorizar mais o VAR, que no Brasil custa mais caro que em qualquer outro lugar do mundo. Você viu essa bola entrar, Augusto? Não, também não vi não, Flávio. E que excelente defesa, hein? Que reflexo, hein? Agora, você tem razão, Celso, ele faz sinal de VAR, mas o que eles falaram depois é que não tinha, como não tinha um fato conclusivo do VAR, tanto que não mostra as tais das linhas, ele foi pelo auxiliar. Ô, Flavito, agora não sei, é difícil, porque você tem que ver se a bola entrou toda. A mão dele tá bem para dentro, assim, que é tudo muito rápido. Flavito, agora, interessante, né? O paradoxo da bola. O time do Goiás é um time ruim e tem, pra mim, o goleiro revelação do Campeonato Brasileiro. Porque esse Tadeu, ele cata muito. Mas não é só contra o São Paulo, não. Porque eu já vi vários jogos do Goiás contra Flamengo. Vários jogos do Goiás, ele fechou o gol. E ontem não foi diferente. Ele fechou o gol. A gente tá vendo as imagens, eu assisti o jogo na íntegra. Ele fechou o gol, mas assim, com capacidade, uma explosão. Ele fez uma defesa quando ele tava tem uma 1 a 1. explosão debaixo do gol que é incrível. Eu acho que ele tem um olhar triste, sabe? Porque é muita bordoada. Ele não consegue rezar, ele não vai na missa, ele não consegue juntar as mãos. Tanto que a mão dele arde. O time dele não ajuda ele, como é que faz? O Igor Gomes deu um corte no zagueiro, deu um jogo 1 a 1. Ele fez uma defesa. Mas tem aquilo que você vê que o Lúcio viu aqui. Aí o Lúcio foi comprado pelo Internacional depois de um jogo que ele de 10, Agora o gol do Igor Gomes não foi culpa dele, do Tadeu, porque foi um chute não forte, foi colocado. E outra, passou por entre as pernas do seu zagueiro, né? O zagueiro do Tadeu. E aí não dá tempo, né? A bola colocada não tem jeito. O Igor Gomes voltou a chutar no gol, né? Fazia uns 6 meses que ele Se fosse aquele chute forte, ele teria defendido. Agora, o que eu tô rindo assim, cadê os anti-Diniz? Cadê os, né? Aqueles que, o Diniz não serve pro São Paulo e tal. Melhor campanha do São Paulo. Quinta-feira eles estavam aí, por aí. Quinta-feira eles estavam por aí. Sabe? Pois é um trabalho que é bom. O São Paulo tem o melhor aproveitamento do Campeonato Brasileiro. 64,1. Poxa vida, sabe? Vamos ver o que o mestre Alberto Helena Júnior falou sobre esse tema? Vamos lá. 3 volantes. Vamos lá. 3 volantes. Jogada de mestre mesmo foi aquela do Fernando Diniz, quarta-feira à noite, contra
o Lanús, né, pela Copa Sul-Americana, em que ele sacou 2 zagueiros que tinha e colocou 2 atacantes. Loucura do mundo. Né? Vai tomar o goleado. Nada, virou o jogo para 4-2 e estava prestes a fazer o 5º, quando de repente baixou a sensatez dele. Espantou a loucura e aí voltou com 2 zagueiros. Gol do Lanús. Desclassificado de São Paulo pela 3ª vez. É uma situação absolutamente incrível. A outra desclassificação de São Paulo, a Libertadores, também é incrível, porque foi o único time do grupo que jogou contra o Binacional lá em cima. Por fim, a desclassificação com o Mirassol, que foi um jogo mais ou menos normal e que o São Paulo perdeu. Agora, isso aí vai servir para fazer aquela campanha toda contra o Diniz. Vamos parar com esse negócio de derrubar técnico de 5 em 5 minutos, porque isso não leva a nada. Essa, certamente, não é uma jogada de mestre. Eu queria que vocês falassem sobre esse tema, começando com você, Augusto, que está concorrendo para se transformar num presidente de clube. Eu contesto muito essa história de troca de técnico toda hora. Inclusive, esses pedidos constantes de troca a gente vê até na própria imprensa, bem na verdade, né? O que você pensa sobre isso? Sou contra totalmente, Flávio. Inclusive, estava conversando com o Celso aqui. A base, ela já tem que ter essa filosofia de jogo do profissional. Você tem que ter um técnico fixo, que você consiga manter ele um bom tempo, para que você já tenha esse planejamento de base também. Porque você, a partir do sub-11, você tendo esse planejamento, ele já chega lá em cima pronto. Eu sou contra totalmente essa troca de treinador. Você tem que dar autonomia, você tem que dar tempo para ele se adaptar ao que está acontecendo com o Diniz, ao resultado está vindo. Tem que parar um pouco de criticar e dar mais oportunidade. Até porque se ficar trocando toda hora, você vai mudar o trabalho sub-11, sub-15, sub-17. Ou seja, o clube tem que adotar primeiro uma filosofia. Primeiro uma filosofia, o que quer, também, qual é, paga multa, hein? Qual é o estilo. Aí você põe... O próprio Miguel Ramírez no De Valle foi para a base. E aí depois foi promovido para o time principal. Para você saber o que você quer. Agora, se muda a cada 3 meses. Aí como São Paulo, traz o Osório, depois traz o Doriva, depois traz o Aguirre, depois põe o Jardine. A seleção brasileira não tem uma filosofia. Não tem. A filosofia é do técnico que está lá. É um negócio impressionante. O que vocês pensam disso? O Corinthians hoje está pagando um preço caro por causa disso. Ele tinha uma filosofia de jogo desde o Mano, Tite, próprio Carille, e está tentando mudar, está pagando um preço grande. Eu acho que também tem que ser contratado dentro do padrão do que é um Corinthians, né? Amor, raça. Então acho que tem que ser contratado também dentro desse estilo. O que vocês pensam disso? Olha, Flavito, sem dúvida nenhuma, você deixar um treinador e a tal da filosofia, do preceito, contexto, texto, sim. Agora, você tem que saber também que time grande, ele vive de levantar a taça. Você não gosta do Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho tem 6 títulos em 4 anos. Qual o conceito de jogo do Grêmio? Eu acho que esse ano o Grêmio está jogando muito mal, hein? Mais mal do que bem. Já jogou muito bem, mas esse ano, horrível. Foi campeão gaúcho perdendo a final. Exatamente, jogando muito. Esse ano o Grêmio não existe pra mim, entendeu? Então, eu sou a favor. O Diniz está 1 ano, hein? Não se esqueça, ele está 1 ano e 1 mês no São Paulo. Agora, ele precisa ratificar. Ele tem a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, que lhe resta. Porque os outros campeonatos ele já foi eliminado. Então, ele precisa ganhar um título para ratificar o seu trabalho. Você sabe muito bem que clube grande como São Paulo necessita, principalmente São Paulo, está há 8 anos sem levantar um título. Se terminar em segundo e terceiro, aí não serve então, tem que mandar embora. Olha, não é o meu treinador preferido, Celso. Não, sim, independentemente de ser favorito ou não, de ser predileto ou não. Celso, você sabe muito bem que vai mudar a presidência ano que vem. Sim. Você sabe muito bem. Não, eu sei que o Diniz não é o preferido de nenhum dos dois. Nenhum dos dois presidentes que, se caso, ganhar um dos dois, entendeu? Eu tenho quase certeza que vai trocar o treinador. Não só o treinador, vai trocar todo mundo. Ô Celso, você quer um dado, né? O jornalista gosta de dado, né? O Celso adora dado. Aqui, ó. Eu sou old fashion. Olha a capa. Olha o iPad dele. Olha a capa da Não. Mostra a capa. Mostra a capa. Aqui, a capa. Não. A
Capa, Celso. Bota. Você Por tem, favor, ô, Celso, Esse aqui foi o caderno você que eu tem vi que na ter um redação. laptop igual da Michelle, pô. Olha lá. Tenha paciência. Celso, Aí depois, eu te defendo, Mas chega uma hora da que fica massa, difícil secretário. defender. Flavinho, você vou tem que fazer. ter um laptop igual da Michelle. Pelo amor, Celso. De tanto esse Novo Testamento que você escreveu aí, tem que ter um laptop. Ele pegou o meu diário e virou o Eu só queria dizer o É que eu não seguinte. sou um treinador moderno. Você que é um jornalista muito inteligente e, Obrigado, e Miller. tem uma memória muito boa, assim, do Flavito eles falam porque o Flavito só não andar de cima. É o seguinte. Não, ele tá vivo ainda. Você Não dá tempo, sabe quantos Mais um fantasma na noite. Você sabe quantos integrantes tinha a comissão técnica do saudoso Tele? Quantos? Chuta. Você sabe, 3 Flavito pessoas. sabe. 3 pessoas. 5. Que era o auxiliar. Sabe quantos integrantes tem a comissão técnica do São Paulo? Não estou dizendo que é culpa do treinador, tá? Sim. Tô dizendo que aí já é outra coisa de O Tele tinha 5, e tem agora? 30 pessoas. 30? Ah, por isso que dá essa confusão em campo. Sabe quantos jogadores o São Paulo tem na folha atual de pagamento? Quantos? 30? Chuta. Não tem 80. ideia. O Corinthians outro dia falou 94, depois o Augusto confirma pra gente. São Paulo tem 99. Que ou seja, isso? 9 times. Mas onde estão esses jogadores? Estão tudo Emprestado. emprestados. Não sei, Não Então, sei. mas aí. Eu vou chamar a mãe de Ná. Mas aí, Miller, aí você tocou no ponto, já que você falou de dados, que aí não é um problema do treinador, é um problema de gestão. Eu acabei de falar. Mas a Gestão, comissão acabei de técnica falar. é Aí são os treinador, treinadores né? que são Mas me falou demitidos que a não foi. Eu cada. acabei de falar. É. Não é que é da culpa do Mas treinador. Beleza, Condição trouxe só trabalho. uma pessoa. Só ele e o Márcio Araújo. Mas ninguém. sim. Só. Ah, entendi. Eu acabei de falar. Não é São culpa do dois. treinador. É culpa da diretoria. É claro. A Pô, Michele 99 falou- jogadores. Não, fora as multas, os treinadores foram demitidos a cada 3 meses e receberam multas. Ou não? Eu só queria falar uma coisa Tem que antes que eu receber. esqueça para não perder. Ok. Foi só a Michele falar que o Abel Ferreira era bonito É. e hoje o Abel estava com um caderninho. Ele tem um caderno. O senhor já veio com um caderninho. Esse é meu caderno. Esse é meu caderno. É inacreditável! Ele viu o Abel lá escrevendo, aí viu o Celso já. Você vai ver que o Celso amanhã vem de gravatinha. Ele tá com o ciúme do Abel. Ele veio. Amanhã ele já vem de gravatinha. Eu sou mais bonito que o Abel Ferreira. Ah, não é não, Celso. Podemos fazer uma enquete aqui. Não, deixa Não, aqui. não precisa. Tá bom, se Não. quiser. tem- Não é que o Abel Ferreira ele é bonito, é o contexto da obra. Você tem que avaliar a Contexto da personalidade. Não, a personalidade dele. Ele pegou, mesmo que ele esteja jogando pra ele pode ser torcida. tudo, mas no meu harém eu tenho muito mais. Não, ele tem personalidade, ele fala bem, ele chamou ali todo mundo junto, ele tem um bom espírito de grupo. Agora, Flavito, a Michele fez uma pergunta política, eu lembrei agora. A gente tem que ver, na cabeça dos grandes times do Brasil, na sua maioria, os treinadores brasileiros não valem nada. Ou não valem alguma coisa. Você acha que... Porque o Vasco, esse time ruim do Vasco, eles acabaram de contratar o grande Ramon Dias, que foi um grande atacante. Botafogo. Botafogo. Botafogo não é um time ruim. Um grande Ramon Dias. Pra você ver. Jogou muito. Um Botafogo, um time que praticamente vai lutar pra não cair pra segunda divisão. Eles estão olhando além da fronteira. Cadê os Até o treinadores Botafogo, brasileiros? Agora, eu queria saber qual é o cara, quem é o cara que é o chavecador do Botafogo. O Botafogo não tem dinheiro, ele tem um japonês, ele tem um jogador da Costa Tem do Marfim, um Honda, jogador tem de seleção. o Calu. Agora trouxe o Ramon Dias. Como, pô? Qual é o... Já tinha trazido o Sidorf. Eu vou falar. Quem é o cara que chaveca lá? Tem que, Meu esse Deus. cara tem que ser contratado. Esse aí mas não é só o Botafogo, é igual não. quando o Não é só o Bruno Mauro Botafogo. convenceu o Filipão a pegar o Cruzeiro, eu mandei uma mensagem pra ele. Falei, olha, parabéns, porque olha, que Eu não argumento sei, você tem. eu não sei se você prestou na foto do acerto, tinha uma garrafa de uísque desse tamanho. Acho que embebedaram ele e falaram assim, ó. Ó, Isso aí dá processo. O diretor tá pedindo para eu Não, terminar brincadeira, aqui a claro. seleção do século XXI Isso, pra isso gente mesmo. partir depois para votação. Então, olha só, qual o melhor segundo atacante? Os que estavam concorrendo na pré-seleção do telespectador era Fred, Grafite, Gabriel Jesus e Roberto Firmino. Quem que vocês acham que ganhou? Acho que o Gabriel Jesus. Gabriel Jesus, com 44% dos votos, Firmino também nem dá, né? 27%, Grafite 16% e Fred 13%. Então, Gabriel Jesus passa agora para a final. Com Ronaldo, quem mais quer? Ronaldo Adriano, Ronaldo Adriano e Luiz Fabiano. E Gabriel Jesus. Ah, não tem como. Gente, tem que fazer tem essa que eleição? fazer? Acho que Jura mesmo? todo mundo O vai Celso vai votar. votar no Imperador. O Celso é capaz de votar no Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. Em nome de Deus. Vamos votar já, Vamos Celso? votar já, vamos. Vamos votar. É Vai Ronaldo precisar. pronto. Não sei, Jura? vai.
Semana passada você votou você não votou no Neymar? É verdade, você votou no semana passada você não tem votou nada no a ver Neymar, se você votou. fez essa barbaridade aqui. Pô, eu aprendo com você e com o Celso. Amizade é amizade. Sabe o que eu tô fazendo? Aprendi com você e Celso. Amizade vai até a morte. Celso, quem é o melhor? O Gabriel não é. O Adriano. Ronaldo, né? Poxa, você tá gostando. Ah, bom, que susto que me deu. Quem é o melhor do século? Ronaldo indiscutível. Ronaldo. Fenômeno. Ronaldo discutível. Ronaldo. Vai dizer que você não vai votar no Ronaldo. Para. Ah, você tá de gozar. Para. Aí, Vampiro. Estamos falando do século XXI, a partir do ano 2000. O Ronaldo jogou no ano 2000 aquela Copa e acabou. Não jogou mais. O Adriano jogou mais que ele. E o que ele fez no Corinthians aqui, só faltou fazer show. Tá de brincadeira. Um gordão daquele lá. Isso foi uma demonstração de que o nível do futebol brasileiro estava muito baixo. O grande negócio dele foi a parte financeira, que ele trouxe investimento e tal. Pelo amor de Deus. No século, eu não estou dizendo que o Ronaldo jogou menos que o Adriano, que eu não sou idiota. Eu só estou falando com relação ao século XXI. O Ronaldo, ele se machucou, teve problema. Chegou na Copa no estado deprimente, foi 2002. Não esqueçam disso. Comecinho do século. O século começou em 2001. E depois? Mais nada. Ele jogou no Corinthians? No Corinthians ele arrebentou. Ele arrebentou no Corinthians. Uma coisa deprimente. Foi maravilhoso. Aqueles dois gols da Vila Belmiro foi na final. O Ronaldo baleado é melhor que os Isso foi uma demonstração de facilidade do futebol brasileiro. O cara derrubou alambrado lá no... Melhor do que o Adriano, que o Luiz Fabiano e que o Gabriel Jesus. Eu acho que o Adriano, no século XXI, foi gordo. Mas o que ele fez no outro século, passa, entendeu? Ele fez tanta coisa no outro século que vai Mas aí nós estamos sendo injustos, não, Flávio, por exemplo, o Miller. Miller. Você está sendo injusto. Peraí, você tá falando que o Ronaldo morreu em 2002. Ele jogou Copa de 2006. Teve 2000... Jogou mesmo? Jogou. Gente, olha o que ele fez. Não, 2006 e outra ele foi coisa, mal. 2000 ele jogou a Copa, ele jogou aquele mês. Que é marcante. Antes ele não jogou, depois ele não jogou. Nada. Ele se machucou, eu não estou falando nem que seja por mal. Ele estava machucado. No mínimo, você foi na Vila Cruzeiro num churrasco com o Adriano. Não é possível. Você acha o Adriano ruim? Você acha o Adriano ruim? Ninguém tá falando que ele é ruim. Não, ninguém tá falando isso. Mas você falar Mas não que dá o pra Ronaldo comparar com o Ronaldo. Não falei que o Adriano joga mais que o Ronaldo. Falei do século XXI. Me De fala 2001 pra cá. O que é que você Adriano lembra de fez o quê? 2001 pra cá com Com o Adriano. Com o Adriano. Foi a melhor fase dele. Aonde? Foi a melhor fase dele. Aonde? Na Inter. Ou nada. Na Inter jogou só uma temporada. Como não? Qualquer não foi. Ganhou 2009 com o Flamengo no Brasileiro aí, já fora de forma, já cheio de Eu problema. não considero contar no Brasil. O Ronaldo terminou melhor que o Adriano. Gente, no O Brasil Ronaldo não terminou melhor que o Adriano. Pera. Ronaldo gordo. O Brasil é fim de carreira. É o O Brasil quê? é fim de carreira. Começo. Quando o cara vem para começo ou fim, exatamente. Pode, uma hora acaba. E essa hora que acaba, os caras devem vir pegar mais uma moeda Enfim, aqui. deu Ronaldo, não precisamos discutir, tá tudo certo. Vamos ver então como é que ficou a seleção, vai. Acabou a seleção? Acabou, mas depois tem técnico, né? Não, peraí, o Romário não entrou? E o melhor jogador. E depois, no último, a gente faz Esse o é o melhor segundo técnico atacante, do né? século XXI. Segundo atacante. Do Romário, século XXI, tá, gente? Não adianta votar no Tele, no Brandão. Foram brilhantes, maravilhosos, mas é não, século Romário XXI. é Vamos lá, O como é que século ficou a XXI seleção? começa em 2001, viu? Eu sei. Não é Temos 2000. aí? Errei a conta. Só pra você saber. Ganhou o Ronaldo. Você faltou na aula de história. Não, Ronaldo. O Santos jogou agora há pouco lá em Red Bull e acabou empatando, empate no final. Vamos ver como é que foi. Que água é essa aí? Quase todo mundo já tá ligado que pra contar o que acontece nos jogos em Bragança Paulista tem que ter trocadilho com comida por causa do famosérrimo lanche de linguiça vendido no estádio Nabi Abichedi, e eu adoro trocadilho. Bora lá. Sem o mestre Cuca, que testou positivo nesse sábado pra Covid-19, melhoras Cuca, e sem o Marinho suspenso, o Santos quase sentiu o gostinho de levar um gol do Bragantino nesse chutaço do Coelho. Sorte que a trave tava lá. O Arthur, de cabeça, por pouco, não colocou um tempero a mais na partida. Só que no segundo tempo foi o Santos que achou a receita para balançar a rede do Braga. Soteldo contou com uma mãozinha amiga do Léo Ortiz e fez 1-0 para o time do Litoral Tupiniquim. A galera da casa teve tudo pra empatar nesse lance do Arthur, mas o caldo desandou mesmo pro Santos no último minutinho. Léo Ortiz, aquele mesmo lá da mãozinha amiga, dessa vez colocou a cabeça no lugar. Final, Santos 1, Red Bull Bragantino também 1.
O empate desse final de semana teve um sabor de derrota para o Santos. Apesar disso, a equipe chegou aos 31 pontos no Campeonato Brasileiro e segue na briga por uma vaguinha no G4 da competição. O Santos caiu, né, um pouquinho de posição, e o Red Bull saiu da zona de rebaixamento, entrou o Botafogo. Botafogo e Vasco, os dois entraram. Michele, tem informação do Santos? É isso? Olha, acabou de sair uma notícia aqui no site gazetesportiva.com. Nosso editor, o Marcelo Belpiede, manda pra gente. Elenco feminino do Santos sofre surto de Covid e fica sem número de jogadores suficientes. Então, o Santos informou nesse domingo que 14 atletas do elenco feminino e mais 3 funcionárias da comissão técnica testaram positivo para a Covid-19. Então, o clube não tem o número de jogadoras necessário para o próximo compromisso no Campeonato Paulista, dia 11, contra o São José, porque além das infectadas pelo vírus, o Peixe tem 5 contundidas, né? E uma goleira que está em fase final de gravidez. Os testes vão ser repetidos. E o Cuca também está com Covid-19. Então, assim... Está no auxílio libanês. Como todo mundo treina ali junto, esse surto pode acabar se alastrando para o elenco masculino também. Certo. Então, é um momento de muita cautela e muito cuidado lá no Santos. Perfeito. Ainda mais considerando que o próprio Cuca está, né? Quer dizer, a gente não pode esquecer. Ele está, aliás, só... Quem passa assim, né? Ele não está em estado grave, nada. Ele está com prevenção, que ele teve problema cardiológico, e aí, por prevenção, ele está no hospital. Agora, Flavito, tá tudo bem com ele. Agora, Flavito, o Bragantino é uma decepção do ano, hein? Decepção. Não se esqueça que eles investiram quase 100 milhões em contratação. Então, nem sempre ter dinheiro é sinônimo de capacidade. O Flamengo, falando nisso... Está se acostumando a perder de 4. Tomou um vareio de São Paulo, outro, né? Já tinha tomado ano passado aqui, quando já era campeão. Na última rodada. Vamos ver como é que foi hoje. Atlético Mineiro e Flamengo no Mineirão, duelo pela parte de cima da tabela. Logo aos 3 minutos, Savarino cruzou para Sacha desviar para o fundo do gol. 1-0 Atlético. 2 minutinhos depois, Savarino, de novo ele, rabiscou ali no meio e abriu para Keno dominar, ajeitar o corpo e guardar mais um. Belo gol, 2-0 Galo. Na segunda etapa, Guilherme Arana fez boa jogada e mandou na medida para Eduardo Sacha fazer seu segundo gol da noite e o terceiro dos mineiros. Sobrou tempo ainda para Zaratio chutar rasteiro na saída de Hugo e selar a goleada. Final de jogo, Atlético Mineiro agora vice-líder, só um pontinho atrás do Internacional. 4, Flamengo 0. Sim, porque o Internacional só empatou com o Curitiba. 2-2. Mas ele manteve-se na liderança com esse resultado. 36. O Atlético subiu, o Flamengo... Agora está Inter com 36, Atlético com 35, Flamengo 35 e o São Paulo com 33, mas com 3 jogos a menos. 3 jogos a menos. E o Atlético tem 1 a menos. Isso, exatamente. Quer dizer, então o Atlético pode chegar a 38 e o São Paulo pode chegar a... 41. 41. Se ele ganhar os 3 jogos, ele fica até com uma certa folga, né? Pois uma certa folga ainda. Agora, de novo, Flavito, o Flamengo jogou mal. Muito mal. Aquela zaga lá, naquela moleza. Todo jogo ele muda a zaga, pô. Aquela zaga, naquela tiriça lá, não tem jeito. E outra, o São Paulo, ele não tem... Ele fez as 5 substituições. O time do Atlético não fez aquela partida maravilhosa. Só que o time foi objetivo. A chance que criou, fez. Foi contra do Bruno Henrique, do Gustavo Henrique, aquele gol ali. Não foi o gol do Sacha, né? O Sacha fez outro gol de cabeça, mas esse gol, ó. Ele deu um bico na bola e enganou o goleiro do Flamengo. Esse golaço do Keno, né? Essa chapada não tem jeito pra ninguém, Fabio. Não tem jeito. E o Atlético tá se reforçando ainda, né? Chegou o Vargas, tá lá, é um baita atacante. Não, o Atlético, assim, ele oscilou na partida, porque eu assisti o primeiro tempo, depois eu assisti um pedaço e vim pra cá. Tava 4 jogos que não ganhava. Vocês acham que o Flamengo vai ter paciência com o Dome? Eu acho que não tem erro, ele vai acertar o time. Mas vai esperar? Tem que ter, Flávio. Seria uma Eu espero também que mandar o Dome embora agora por causa de 2 derrotas seguidas, sabe? É uma temeridade. Eu acho que tem que manter. Vai trazer alguém para resolver como? O que fazer? Sabe? Tá mudando toda uma maneira de jogar. O Flamengo tem que ter paciência, né? O Flamengo tá em segundo e tem a zaga mais vazada do brasileiro. Não, tomou em 2 jogos, o Flamengo tomou 9 gols. 9 gols. Mas então, eu não sou muito fã desse treinador. Não sou muito fã. Até porque ele sempre foi o segundo, né? Hoje ele está se tornando o primeiro. Mas ele tem um timaço nas mãos. Tudo bem que os desfalques da zaga, principalmente,
estão fazendo muita falta, porque o Flamengo em 2 jogos tomou 9 gols. Mas o time do Flamengo é muito bom. Jogou mal de novo hoje, hein? O Flamengo é favorito contra o São Paulo ou São Paulo contra o Flamengo? Tem nesse jogo no meio de semana. O Flamengo vai perder vários jogadores, né? Vai. O Pedro e o Everton Ribeiro vão jogar só a primeira partida. A primeira partida, o Maracanã, eles vão jogar quarta-feira que vem. E vai se apresentar na quinta? Isso. Como vai se apresentar na Grande Comari, então eles se apresentam depois do jogo. Mas eu acho que aí vai ter uma... Pra mim, como é mata-mata, Fabrício, tem um equilíbrio muito grande. Até porque o São Paulo gosta de jogar contra o Flamengo. O São Paulo foi favorito? Não, favorito não. Para mim, favorito é o Flamengo. O São Paulo mostrou que pode eliminar o São Paulo. O jogo São Paulo e Flamengo, São Paulo foi muito feliz, mas foi um jogo movimentado. São Paulo perdeu gol, o Flamengo perdeu gol, perdeu 2 pênaltis. Poderia ser 4-3, 5-4. Eu ainda acho que o Flamengo é favorito ao título. Eu ainda acho. Não, eu também acho. Pode ser até que mude, porque, né? Para vai morrer abraçado. Para mim, os grandes favoritos para conquistar o Campeonato Brasileiro, Atlético Mineiro e Flamengo. São os 2 maiores. Agora, o São Paulo está mostrando que pode brigar. Então, o Inter, eu acho que é bem treinado. Acho que o Inter... Eu só acho que o Inter não é um time confiável. É exato. Ele é bem treinado, mas ele não é confiável. O São Paulo tem mais pinta de campeão do que o Inter. E o Palmeiras? Palmeiras vai chegar. Palmeiras tem um baita elenco agora, né? O Palmeiras vai brigar pelo título. Palmeiras briga pelo título junto com o Flamengo, São Paulo e Atlético Mineiro. Ô, Michele, tem até uma enquete aí sobre essa história, não tem? A enquete do site gazetesportiva.com, a nova enquete do site gazetesportiva.com que entrou no ar agora é a seguinte: o título do Brasileirão 2020 ficará nas mãos de um técnico estrangeiro? Sim ou não? Porque eles estão aí tendo excelente perfil. Você acha, Miriam? Olha, Flávio, atualmente é 90% que sim, porque as 3 primeiras colocações são treinadores estrangeiros. E já não é de agora, né? Desde quase praticamente do começo do campeonato. Faz um ano que sempre estrangeiro está no Então a grande possibilidade de o título ficar na mão de um estrangeiro, sim. Agora, vai precisar de o Diniz, né? Confirmar aí a sua regularidade para quebrar esse protocolo, ou esse paradigma aí dos estrangeiros, né? Mas a 90% eu acho que o título vai ficar na mão de um estrangeiro. E eu gosto do trabalho do Diniz, eu vou explicar. O Atlético Mineiro teve reforço, está chegando Vargas aí, que a gente já falou. Chileno. Chileno, Vargas, mais de 100 milhões. Flamengo tem um investimento que não se discute. Palmeiras freou um pouquinho, mas contratou o Rony, pagou uma boa grana, também fez um investimento nos últimos anos. O trabalho do Diniz ele é pautado na garotada. É Diego Costa, é Gabriel Sara, é Igor Gomes, é Brenner. Isso que eu acho que tem que ser valorizado o trabalho. Mas o título fica com o estrangeiro ou com o brasileiro? Não, fica com o estrangeiro. Para mim vai ganhar o São Paulo. Augusto, quem? É um estrangeiro ou um brasileiro? Eu acho que está bem próximo do estrangeiro. Estrangeiro, vai. Apesar que o São Paulo está chegando, né? Mas... Se você torcer para o brasileiro, só tem o Diniz e o Cuca que pode chegar perto, né? Porque ainda assim, se o Palmeiras recuperar... E nós, reação a lá Corinthians, aquelas arrancadas espetaculares. De quem? Do Everaldo ou do Léo Natel? Você vê? Nós, com toda a complicação que tá, vai chegar lá daqui a pouco, o Corinthians está em nono. Matematicamente tem chance de chegar em cima. Está em nono. Mas futebol não tem. Matematicamente, futebolisticamente. Tá aí. Todo mundo fala que é um negócio de louco, que o Ceará joga bem. Eu mesmo falei do trabalho do Guto Ferreira. E o Fortaleza e tal, o Corinthians está na frente dos 2. O Corinthians só empatou no jogo de ontem quando o Wagner Mancini reencontrou o Atlético de Goiás. Vamos dar uma olhada. Atlético Goianiense e Corinthians no Estádio Olímpico. O mandante começou a partida indo para cima e colocando Cássio para trabalhar. E o Timão tentou responder com Otero. Depois, Davó assustou o goleiro Jean. Em seguida, Oliveira cabeceou e mandou a bola no cantinho do gol, deixando Cássio sem chance de defender. 1-0. E no fim do primeiro tempo, Chico mandou para fora. Já na segunda etapa, o time paulista acordou e começou tentando com Ramiro. 2 minutinhos depois, Fagner sofreu pênalti de Gilvan. Fábio Santos foi para a cobrança e bateu cruzado no cantinho do gol, deixando tudo igual, 1-1. Davó ainda tentou bater na bola de primeira, mas Gilvan travou. E do outro lado, William Maranhão chegou batendo forte e deixou Cássio apenas olhando a bola sair. Final Atlético Goianiense 1, Corinthians também 1.
Nós tivemos um fluxo melhor de jogo na segunda etapa, né? Eu vi um Corinthians muito abaixo no primeiro tempo e melhorou na segunda etapa, porém não o suficiente, não aquilo que todos nós achamos que deve ser, né? Essa melhora ela se deu ao fato de que a gente deixou o time um pouquinho mais leve na segunda etapa, então o jogo fluiu melhor. Acho que a vinda do Ramiro para o centro do campo também melhorou, não só a participação dele na partida, como efetivamente a criação de jogadas no que se diz respeito à parte ofensiva, né? Bom, Penta, você que é um homem sério, você vai falar que não foi pênalti isso aí, né? Foi não. Ah, ótimo. Fiquei mais aliviado agora. Pensei que você ia falar que foi. Não foi. Eu achei que o lateral esquerdo tirou a primeira bola, né? Depois ele atingiu. Que esse pênalti. É o fim de semana do fantasma. Aparece o fantasma do Eurico, um gol fantasma do São Paulo, eu fantasma, o pênalti do Corinthians, um monte de fantasma. Eu acho que ele tira a bola primeiro. Ele tira. É que na verdade ele tira a bola. Tira, como é que fala? Não é bem. Já vai mudar. Na orelha. Não, na orelha. Olha, assim, na bola pelo mamute. Olha lá, ó. Aí é marcável esse pênalti. Desculpa, mas é marcável. Eu marcaria. Claro, imagina. Olha, isso aí foi mais pênalti do que o que aconteceu com o Piton, que a bola, ele estava correndo para frente, a bola vem atrás dele, bate no braço dele e marcaram o pênalti. Aquilo foi uma vergonha. Vergonha. Aquilo foi uma vergonha. Gente, vamos falar de eleições do Corinthians, o Augusto Melo está aqui com a gente. É uma coisa tradicional, né? Eleições do Corinthians, várias importantes ocorreram. Vamos conhecer um pouquinho dessa história. Se essas paredes falassem, não faltariam histórias sobre a política efervescente de um clube de massa. Na verdade, já não faltam. A política do Corinthians é marcada por longos mandatos, perpetuação no poder, casos de renúncia e, claro, rivalidades históricas, como a de Vicente Matheus e Vadielu, lembrada até hoje por quem foi sócio do clube na época. Assumiu Matheus como presidente e Vadielu como vice. Em 59. Os estatutos rezavam que depois de 2 anos que os sócios votavam os conselheiros, né? No transcurso da gestão, Vadi com o Vicente Matheus se incompatibilizaram. E na eleição, com votos dos conselheiros, Vadi se apresentou como candidato oposicionista e venceu as eleições. Aí assumiu como presidente. Aí começou a guerra. Vadielu teve 5 mandatos, Vicente Matheus presidente quando o time saiu da fila em 77, 8. A história dos dois, primeiro aliados e depois rivais, é vista nos dias de hoje com novos personagens. Em 110 anos de Corinthians foram 28 presidentes, número que pode aumentar ou não após as eleições do próximo dia 28 de novembro, que apresenta 2 candidatos que buscam ocupar o cargo pela primeira vez e um que já esteve na presidência corintiana. Duílio Monteiro Alves, diretor de futebol até pouco tempo, é o candidato da situação, o substituto de André Sanches no grupo político Renovação e Transparência. Augusto Melo, ex-empresário e assessor nas categorias de base do Corinthians em 2015 e 2016, é um dos oposicionistas. Ex-parceiro de Andrés e também um dos fundadores do Renovação e Transparência, Mário Gobi, diretor de futebol de 2007 a 2010 e presidente entre 2012 e 2015, também entra na disputa, agora como oposição. Um deles será eleito pela maioria dos associados do Parque São Jorge. Tem direito a voto os sócios do clube há mais de 5 anos, que sejam maiores de idade. Além do presidente e seus 2 vices, serão eleitos 200 conselheiros escolhidos por meio de chapas. Sistema contestado por muita gente, inclusive por quem já coleciona inúmeras coberturas nas eleições corintianas. É uma eleição normalmente para 3.000, 3.500 pessoas, infelizmente. Esse é o número básico aí de votação nas eleições. Devido à pandemia, se fala neste ano em alguma coisa em torno de um pouquinho menos, 2.500. Eu acho uma situação lamentável, porque um clube do tamanho do Corinthians deveria, no mínimo, abrir para sócios torcedores, claro, com todo o critério, a pessoa ter lá 5, 10 anos de sócio torcedor, mas eu acho que 3.000 pessoas decidirem o presidente de uma nação inteira,
eu acho lamentável. Se ouve muito como a academia mais moderna do Brasil, desconto na mensalidade, uma roda gigante, um shopping dentro do Parque São Jorge. Isso, cá entre nós, para o torcedor do Corinthians no geral, não tem a menor importância. Ele quer ver o time bem financeiramente, com as dívidas sanadas, com um time forte, disputando títulos. Esse é o real interesse do torcedor corintiano. E nem sempre os interesses são iguais e nem sempre os candidatos também são os mesmos. Talvez o melhor para o Corinthians seria juntar estes interesses e ter talvez o melhor candidato dentro e fora do clube social. O momento de crise financeira, ano de pandemia, inúmeros protestos e contestações ao time e à gestão atual é conturbado e exige sim atenção. A última eleição, que terminou com André Sanches eleito presidente pela segunda vez, é prova disso e foi sinônimo de confusão aqui no Parque São Jorge. Em 2018, após ser eleito, André sofreu tentativa de agressão e até uma cervejada no rosto. O presidente precisou se esconder no banheiro feminino, onde permaneceu por quase 20 minutos. Depois, escoltado, conseguiu sair e deixou o Parque São Jorge assim, deitado no banco de trás do carro. Em clima de paz, a gente espera e com muito trabalho pela frente o novo presidente do Corinthians, que será conhecido no próximo dia 28, ficará no cargo entre 4 de janeiro de 2021 e 31 de dezembro de 2023. Antes disso, ele já terá passado por aqui, pelo nosso Mesa Redonda, que vai conhecer a fundo o plano de gestão dos 3 candidatos na disputa. Então vamos lá. Primeira pergunta. Augusto Melo, por que você entende que merece ser presidente do Corinthians? Vamos lá, Flávio. Porque o Corinthians precisa de uma gestão diferente, Flávio. Essa gestão que está aí, como a gestão que teve do Ailib, se perpetuando, é uma gestão que vem há muito tempo no poder, já fizeram coisas boas, teve um primeiro mandato bom, depois se perdeu o segundo, terceiro e o quarto está sendo pior ainda. Então o Corinthians precisa de uma gestão diferente, de uma renovação, principalmente também na parte social, que a gente precisa de uma modernização. Nós temos hoje uma dívida interna de 902 milhões, fora a nossa arena, mais 536 milhões. O Corinthians precisa de uma renovação, de projetos, de parceiros. Por isso nós fomos no mercado buscar um grande projeto. Nós lançamos aqui uma revista agora com 62 páginas. Isso nunca houve na história do Corinthians, eu acho que nem um clube brasileiro. São 62 páginas de total projetos, com investimentos, já com incorporadoras querendo comprar esse projeto. Isso nos trará uma receita muito grande. Por exemplo, dentro do próprio Corinthians, nós criamos agora uma operadora de telefone, não é uma parceria de chip que teve no passado, é uma operadora do Corinthians, que isso trará uma receita enorme. Criamos uma rede social também do Corinthians, que isso trará... Nós hoje somos de 35 milhões, supostamente, de corintiano. Pelas pesquisas, nós temos 75,6% consumista. Imagine 25 milhões de corintianos, 24 milhões de corintianos investindo na nossa rede social. Imagine 24, 25 milhões comprando o seu próprio celular da sua própria operadora. Eu acho que essa gestão que está aí, ela já fez o que tinha que ser feito, está na hora de uma renovação, precisa de mudança. A gente vem com uma mudança de profissionalismo, com pessoas mais capacitada, montamos um jurídico forte para que tire a gente dessa situação, pessoas qualificadas. Nós temos um grupo de professores da USP equacionando toda a nossa dívida, receita e déficit. Por isso, hoje eu me vejo um candidato preparado, por também conhecer muito do clube, ter passado por todos os departamentos. O meu último foi diretor de base, fui 2 vezes conselheiro, conheço o clube na palma da minha mão, assim como conheço também bastante de futebol. Augusto, perfeito. O Chico Lang fez uma pergunta também, como grande corintiano. Boa. Vamos ver, Chico, a sua pergunta para o Augusto Melo. Meu caro Augusto Melo, quanto que é a dívida do Corinthians e o que você pretende fazer para equacioná-la? Pelo que a gente sabe, pelo que a gente tem informação e algumas pesquisas que fizemos, é claro que sempre vai ter surpresa aí, mas hoje a gente tem uma dívida interna de 902 milhões, com mais 536 milhões de arena. Existe aí uma briga que o nosso presidente está tentando abaixar os juros da Caixa, acho que tem um juros indevido de 50 milhões, que a gente espera cair para 480 milhões. O que precisa ser feito no Corinthians é ter essa equação de receita e déficit. Nós precisamos fechar as torneiras urgentemente.
Nós temos um clube social que está dando uma despesa enorme, a gente não entende por quê. Nós tivemos um déficit na piscina anual de 12 milhões. Nós tivemos uma pandemia também agora. Aonde se gasta 12 milhões numa piscina? Nós temos um social que é para trazer receita e tem um déficit de 6 milhões. Enfim, o que a gente precisa é fechar essas torneiras, equacionar nossa receita com o déficit e buscar grandes parceiros. Para isso, nós estamos criando um grande projeto, Flávio. O nosso clube social, ele nos dá um prejuízo hoje de 30 a 40 milhões anual. É o que o Ortega estava falando aí, em termos de roda gigante. Na verdade, não é uma roda gigante. Nós criamos o maior distintivo. A nossa marca hoje está apanhando muito. Ela está desgastada, de uma certa forma. Nós fomos atrás, eu tive uma ideia de criar o maior distintivo do mundo, para chamar a atenção, para ser referência, para ser um cartão postal. Legal. E fui procurar um dos maiores arquitetos do mundo. Dentro disso, eu estive em Londres, fui conhecer também a roda gigante, e esse arquiteto falou: Augusto, vamos fazer esse distintivo, ele rodar. Nossa. Por que não rodar? Nós temos 2 marcas nos Estados Unidos de refrigerante que brigavam por uma liderança. Uma delas criou a roda gigante e colocou a marca dela, como se fosse um Hemorrhoids, exposta. Quer dizer, ela cresceu muito. Você imagina isso dentro do Parque São Jorge, que é o que nós temos aqui? E já temos 2 marcas, inclusive uma de bebida, que está brigando pela essa roda gigante. Você imagina o que vai trazer de receita para dentro do nosso clube. O nosso clube, cada ano, ele está se deteriorando mais, Flávio. O futebol, até os anos 80, o clube sustentava o futebol, assim como o Juventus, a Portuguesa. Hoje, o futebol já não está tendo mais dinheiro para sustentar o nosso clube. E a tendência é cada vez mais deteriorando, é cada vez mais perdendo espaço. Hoje nós temos o clube praticamente inteiro penhorado. Praticamente inteiro. Carros, algumas matrículas. O que a gente precisa é isso, é projetos e receita. Quando o Walt Disney criou a Disney, falaram para ele que ele era louco. E agora a gente vem realmente com um projeto audacioso, totalmente sustentável, onde o Corinthians não vai colocar sequer centavos. Já temos 4 incorporadores, inclusive 2 de fora querendo comprar esse projeto. Já temos grandes investimentos para isso. Já se comenta muito no clube também, Roda Gigante. Aí tem um desenho. Isso aqui é o livro nosso, é uma revista da nossa proposta. Aqui tem um projeto, são 62 páginas, isso nunca aconteceu na história do Corinthians. E dentro disso a gente também já foi nos órgãos públicos. As pessoas pensam que a gente está brincando com isso. Já fomos na prefeitura, tivemos uma reunião há 15 dias atrás, já está tudo pronto, tudo preparado. A única coisa que pegou foi a parte da cidade limpa, pela lei do Kassab, que inclusive está caindo essa lei agora. Foi tudo liberado, a parte de altura, essa roda gigante ela vai ter mais ou menos 110 metros, mas não é só uma roda gigante, nós temos um hotel, nós temos um parque temático, nós vamos ter alguns brinquedos que vai ser trazido de fora, isso trará uma receita enorme. O prefeito, a parte da prefeitura também ficar encantado, vai valorizar muito a região e vai ser um marco para São Paulo. Isso nos trará uma receita muito grande, no qual nós vamos parar de tirar 30, 40 milhões por ano do futebol e vamos reinvestir tanto no futebol como na base. Teremos um time forte, competitivo, temos 2 ex-atletas de seleções excelentes. E ele sabe, o Miller inclusive citou aqui a parte do Bragantino, futebol não se faz só com dinheiro. A gente que joga futebol, entende um pouco de futebol, futebol ele se faz de vestiário, se faz com harmonia, se faz amigo. É o que está acontecendo com o Corinthians hoje, a gente não entende. Pode ter certeza que a coisa ali também é um pouco política. A gente sabe que existem alguns problemas, porque o nosso time hoje ele não é ruim. Se você for analisar, nós temos 6, 7 jogadores de seleções ali. O que está precisando um pouco mais acho que é harmonia, é um vestiário melhor, enfim. Nós temos um grande projeto que tirar o Corinthians dessa situação rapidamente. Celso. Eu tenho uma curiosidade que não é só em relação a você, em relação a qualquer pessoa que... Você deu os números do Corinthians. 900 milhões, a dívida quase, entre estádio e dívida, quase 1,5 bilhão. Né? Imagina, você tem as suas questões profissionais, as suas coisas, família. A gente sabe a efervescência que é um Corinthians, torcida organizada, que ora aplaude, ora ameaça. Enfim, o que leva uma pessoa a pensar em pegar um pepino desse tamanho, sabe? E ficar feliz de repente, poder ganhar uma eleição? Feliz porque o Corinthians é um dos maiores times do mundo. O Corinthians, ele faz dinheiro. O Corinthians brota jogador. Todo mundo quer jogar no Corinthians. Todo mundo quer investir no Corinthians. É a marca mais consumista do mundo. É só saber administrar. E nós vamos profissionalizar os 4 pilares, que é o administrativo, que é o jurídico, que é o marketing. Nós não temos marketing hoje. Fala para mim que é o marketing. Como é que se trabalha o marketing do Corinthians? Não tem departamento lá? Nós temos o departamento, mas hoje é super falho. Com a marca dessa, eu como um simples candidato venho conversando com grandes empresas, tenho convites até para fora.
Justamente por isso, que todo mundo quer investir a marca desde que ela tenha uma transparência. A primeira coisa, quando eu aceitei sair como presidente, não foi eu que quis também, já era para mim sair como presidente. Na eleição passada eu abri mão, fui vice do Roque, não tive essa vaidade, não tenho vaidade, muito pelo contrário, a gente quer o bem do Corinthians. Então, quando eu aceitei essa proposta de sair como candidato, nós fomos conversar com grandes empresas, nós fomos entender algumas coisas. Eu comecei há 1 ano e meio, há 1 ano e 9 meses eu comecei a minha campanha a candidato. Eu não fui pelo sócio, eu fui pelo torcedor, entender o torcedor, quais eram as dificuldades. Aí fui buscar um dos melhores publicitários do país, fui buscar um dos melhores advogados na área de compliance. Fui buscar um dos melhores advogados na área de recuperação de dívida, na área esportiva e na área de contrato, porque nós precisamos ter um advogado especialista na área de contrato, principalmente para rever todos esses contratos. Até é bom. um clube como o Corinthians não tem um advogado especialista em contrato. Em quanto tempo você acha que é possível? Porque assim, eu fico imaginando, 1,5 bilhão de dívida. Tem que equacionar a dívida, fazer investimento em novos jogadores, no futebol é necessário. Qual é não vou falar mágica, que eu suponho que seja trabalho. Mas qual o caminho e em quanto tempo para você, por exemplo, quitar uma dívida e ao mesmo tempo tornar um time competitivo? O próprio Flamengo, Celso, há 2 anos atrás ele tinha metade da nossa receita. Hoje o Flamengo tem o dobro da nossa receita. O que o Flamengo fez de milagre? Fez o que todo gestor de empresa tem que fazer. Pagar os seus credores para ter crédito no mercado. Equacionar, você tem que equacionar. O que nós temos que fazer é chamar nossos credores, começar a pagar as nossas dívidas dentro do que nós conseguimos ter de receita. É uma coisa básica, é um beabá de qualquer empresa. O Flamengo tem sido feito já há 5 anos, né? Mais de 5 anos. Pompeta. Augusto, como você define a sua relação com o atual presidente Andrés e com o próprio Mário Gobi? Eu tenho a mesma relação. A relação que a gente tem é de se encontrar no clube, se cumprimentar, apesar que o Mário Gobi dificilmente a gente encontra, mas o Andrés, às vezes a gente se encontra. Eu tenho ido conversar com o Andrés, porque a gente precisa... Eu fui pedir o acesso, né? Como candidato, eu estou tendo acesso na arena, estou tendo acesso nos CTs, estou tendo acesso dentro do Parque São Jorge. Então, a relação com ele é isso. Hoje é extremamente profissional, foi um grande amigo no passado, hoje também é um amigo, a gente sempre se fala, mas a relação é só de conhecimentos. Miller? Você se tornando presidente, qual é o teu treinador preferido? Um brasileiro, um estrangeiro? Porque todo presidente tem... Lógico que você é uma pessoa muito inteligente, pelo que você está falando aí. Eu vejo que você é uma pessoa inteligente e o seu projeto, parabéns, é muito moderno e muito bom. Parabéns. Então, a tua cabeça é uma cabeça de ex-jogador, mas também de um empreendedor. Então, eu gostaria de saber se você tem alguma preferência. Miller, nós temos um treinador hoje aí capacitado, vai tudo depender do rendimento dele. Corinthians, você sabe, pressão 24 horas. Eu acho que a gente tem grandes treinadores, o próprio Lisca aí que está aparecendo. Temos que investir mais nos brasileiros, temos capacidade para isso. Não precisamos só buscar fora, tem grandes fora, mas eu acho que temos aqui no Brasil pessoas capacitadas que consigam administrar. Dentro desse projeto também, Celso, eu estou só te explicando, nós fizemos parceria agora com uma das maiores empresas de energia elétrica. O Corinthians hoje ele gasta 1 milhão de lâmpadas ao ano. Essa empresa nos dará 5 anos de garantia sem gastar sequer centavos. E ela nos dará uma economia de 60% em toda a nossa energia elétrica, clube, CT e arena. E será trocado toda a aparelhagem moderna de última geração. Então, só aí nos trará uma economia que você não tem ideia. O que precisa é uma administração que traga a receita e a economia. Parceria. A primeira economia é fechar as torneiras. Isso você pode ter certeza. Dentro desse estudo que esses especialistas da USP que está com a gente, são pessoas renomadas, qualificadas, hoje eu sentando na cadeira, a gente já tem uma economia de cara de 30% na folha mensal do Corinthians, em todo sentido. E haja visto que nós estamos com 92 jogadores, nós pagamos 1 milhão e 800 de jogadores emprestados. Então você imagina a economia que a gente começa. Eu, quando fui assessor do Sub-17, eu assumi o Sub-17 com 68 jogadores. Enxuguei para 30 jogadores. Fizemos um planejamento. Ganhamos tudo que você imagina de base. Campeão do mundo do Barcelona, 3-0. Campeão da Copa do Brasil, único título de 110 anos do Corinthians. Mandamos campeão paulista, campeão brasileiro. E subimos 13 jogadores. Quando a gente falou aqui de formação, Pedrinho, por exemplo, é uma coisa que todos os dirigentes têm que ter uma ideia. Pedrinho, na época eu já conversava, já falava, Pedrinho, ele já está na hora de subir, faz uma preparação com esse garoto, já vai colocando ele, treinando com o time principal, vai levando ele para o banco para sentir a pressão. O que fizeram com o Pedrinho? Desvalorizaram a imagem do moleque, um garoto que tinha um futuro incrível. Vou dar um outro exemplo para conhecer de base, o Rony. Eu cheguei de viagem e estavam mandando o Rony embora.
Por que estava mandando o Rony embora? Ele tinha acabado de sofrer uma cirurgia. Estou falando isso aqui ao vivo, está gravado, e o pai e ele podem testemunhar. E tem isso lá dentro do clube. Estavam mandando o Rony embora. Eu falei, por que está mandando o garoto embora? Não, meu diretor, ele sofreu uma cirurgia, não vai ser mais útil para o Corinthians. Falei, faz o contrato do garoto. Ó, é responsabilidade sua, é minha. Eu que mando na categoria, faz o contrato do garoto. Tá aí o Rony aí. Porque você vê a qualidade. E a garotada tem que ser preparada para isso. Nós vamos investir pesado na base. Nós, na nossa gestão, 4 a 6 jogadores todo ano no profissional. Temos que vender pelo menos 2 jogadores. Vou investir pesado. E outra, acabou a farra de empresário dentro da base. Nós, quando assumimos a base, nós tiramos todos os empresários da base. E nós aumentamos a porcentagem da base. Quando nós assumimos a base, o Corinthians tinha 5%. Tá aí o Matheus Pereira, que hoje está no Barcelona. O Corinthians tinha 5% desse garoto. Então nós elevamos a base, a porcentagem para o Corinthians de 70%, 80%, que foi o Maicon. Depois o Carlos Augusto era reserva meu, um excelente jogador, 100%. Então acabou essa farra. O jogador do Corinthians criado lá dentro, nós vamos dar toda a estrutura que a gente estava falando aqui, familiar. Porque o garoto hoje ele tem um empresário para dar uma chuteira, para dar um celular, isso o Corinthians pode dar. Dá um trabalho para o pai, principalmente ele não precisa do empresário. Com esse novo CT também nós vamos estar brindando essa garotada. Augusto, o Bayern de Munique, toda a sua comissão é boleiro, ex-jogador. Inclusive o presidente. Todo mundo sabe disso. Você pretende, presidente, fazer essa mesma coisa na base, como você está falando aí? Dê uma olhada no nosso projeto, Milha. Aqui tem um projeto Ídolos Eterno. Nós eu joguei um tempo na base, joguei com você, brinquei algumas partidas na base, no Master, sim. E vi as dificuldades de alguns ex-atletas. Dentro do nosso projeto aqui, plano de saúde, plano dentário, já temos uma parceria com a faculdade, vamos qualificar os ex-atletas, aqueles que queiram entrar no mercado. Nada como vocês lá dentro para ter uma formação, para ter você está ali participando, treinar a garotada, você como meio, o Vampeta como volante, um zagueiro, treinar impulsão, treinar antecipação, treinos específicos. Então vamos investir, vamos dar essa oportunidade. Hoje, por exemplo, vocês ex-atleta, no Corinthians, é uma dificuldade enorme. E às vezes você nunca vai numa arena, você nunca vai num clube sozinho. Por que só um ingresso? Vamos dar 2. Vamos dar nós daremos toda a assistência, você vai ver dentro dessa revista que nós fizemos, jamais visto. Está aqui todo um projeto autossustentável para o Corinthians e totalmente registrado em cartório, assinando o meu impeachment se nada disso for feito. Por quê? Porque nós já temos investimento e parceiros para isso. Basta querer trabalhar e querer fazer. Augusto, eu olhei rapidamente, né, todo esse trabalho aqui, a revista, muito legal. É um mandato de quantos anos? 3 anos. 3 anos. Bom, aí eu vi que eu primeiro quero entender como que você vai conseguir equalizar a parte social com a parte do futebol, né? Porque eu vi aqui na parte social coisas muito legais, como um hospital. Bom, a roda gigante eu amei, né? Porque eu já penso assim, levando a família, filhos, cartão tudo mais. Postal a nível Brasil, a nível mundial. E aí tem hospital, você colocou hospital, você está colocando todas essas ideias e você colocou também um colégio, né? Uma escola. Então, assim, como que você vai conseguir administrar e fazer tudo isso em 3 anos? Em 3 anos você não vai conseguir, né? Então, assim, talvez sejam projetos que você tenha ao longo do tempo. Então, assim, primeiro, a sua prioridade. Primeiro ano, você vai atacar o quê? Segundo ano, o quê? E terceiro ano, o quê? Porque tudo a gente não consegue fazer, né? Então, qual a sua prioridade e como que você vai conseguir lidar com a parte do futebol e essa parte social? Por isso que nós fomos buscar os melhores profissionais do mercado, Michele. Nós vamos atacar primeiro o futebol. O carro-chefe do Corinthians é o futebol. Sem o futebol não se faz nada. Mas nós teremos profissionais no futebol e profissionais também dentro do social. Porque a partir do momento que eu invisto no social, eu paro de tirar dinheiro do profissional. E o profissional, todos nós sabemos, o que precisamos é rever todos esses contratos desses 92 jogadores. O sub-23 nosso não é necessário, é um absurdo. Já foram feitas 13 contratações, 11 ou 12 renovação de contratos, sem ter torneios, sem ter jogos. Tem que se começar por aí, diminuir as receitas, as despesas por aí. Então, vamos investir forte no futebol. Nós temos um departamento que era muito qualificado, que é o Cifut, é um departamento de monitoramento, que monitora não só internacionalmente, como times de 2ª, 3ª, 4ª divisão. Foi um departamento que funcionou muito em 2012. Então, temos que voltar a forçar esse departamento, a trabalhar sério nesse departamento, porque jogador não precisa se contratar jogador caro, jogador você se faz ali dentro. E outra, a filosofia do Corinthians primeiro é amor, raça. Você tem que contratar jogador dentro dessa filosofia. Então, vamos investir muito forte no futebol e automaticamente já tem pessoas qualificadas que vai estar tomando conta desse projeto, porque já tem os investidores. É chegar e começar a produzir. Dentro disso também, nós temos 2 eleições agora,
O que seriam essas duas eleições? Primeiro é o conselho e depois é a presidente. Nós precisamos também qualificar o nosso conselho. Nós temos algumas chapas, nós temos uma base forte hoje dentro do clube, que eu tenho praticamente quase 80% do clube nos apoiando com essa base forte, quase 10 chapas, eu tenho 4 chapas nos apoiando muito forte, 100%. Você acha que você tem chance de ganhar? Hoje eu te digo que a gente é o que mais tem chance de ganhar, tanto que você São vê... quantas chapas? 10? Eu praticamente já tenho 10 chapas, são 19 chapas disputando por 8 vagas. Ah, tá. São 19 chapas total. Nós temos hoje 4 chapas 100%, já com nome na camisa, e mais 6 chapas com 80%, 90%, e tenho voto em todas as outras chapas. Porque eu sou um cara do clube, sou um cara há 39 anos, conheço muito do clube social, e o nosso clube está se deteriorando, e as pessoas apostam no novo, que é o que precisa de uma renovação. E quanto tempo, na tua cabeça, Flavito, quanto tempo você acha, sendo presidente, que você paga a dívida da Neoquímica? Vocês vão ter grande surpresa para mim falar isso aqui assim, mas eu já até dei uma entrevista falando isso. Se eu não pagar 100%, pelo menos a Arena, vai ficar bem próximo disso. Mas tem um período assim, específico ou não? Em 3 anos. Ah, em 3 anos. E já temos investimento para isso, a gente vai estar lançando algumas coisas. Tem um outro grande projeto que já está praticamente vendido, não podemos falar ainda, porque existe patrocínio, mas é um marco também, no qual nós vamos ter 2, 3 milhões de contas, que isso vai favorecer muito e vai trazer uma receita que vocês não têm ideia. E o projeto, inclusive, com esse parceiro, é em pagar em 3 anos. O Chico deixou mais uma pergunta para o Augusto Melo. Vamos lá. Augusto Melo, me explica uma coisa. Por que o Corinthians contrata tantos jogadores para as equipes de base, sub-20, sub-23, e não aproveita nenhum, ou quase nenhum, na equipe de cima? O que esses jogadores estão fazendo lá no Parque São Jorge? Boa pergunta, Chico, e é uma área que eu conheço muito. Na nossa gestão, em 3 anos, nunca contratamos um jogador para base. Muito pelo contrário, formamos 13 jogadores profissionais, dentre eles o Pedrinho, que está aí, foi a maior venda da história do Corinthians. Não existe contratar jogador de base, o máximo que você pode fazer é parceria. A gente queria entender também o porquê que se contrata jogador de base. Nós, em 3 anos, nós nunca contratamos um jogador de base. Muito pelo contrário. Até o Richarlison, eu negociei o Richarlison hoje da Seleção Brasileira, eu tive a grande negociação com o Richarlison, nós estávamos trazendo o Richarlison com 80-20, que é o que a gente quer hoje, jogador de parceria 80-20. O Corinthians é a vitrine é o Corinthians, então tem que se contratar dentro dessa forma. O Richarlison, na época eu tinha negociado ele, tá tudo certo, 80-20. E houve uma situação que vazou por trás, acabaram indo oferecendo mais 300 mil por 30%, depois mais 400 mil por 40%, pô, mas peraí, tem 2 pessoas comprando o Richarlison do mesmo lugar. Enfim, o Richarlison foi para o Fluminense e nós perdemos aí um grande craque, uma grande venda. Eu acho que isso é gestão, é profissionalismo e querer bem o do clube. Isso nós vamos fazer, vamos investir muito forte na base e nós vamos acabar com essa farra da base, você pode ter certeza disso. A última pergunta, Augusto. Quanto tempo você vai conseguir dedicar ao clube por dia e como você vai se manter nesse período? Porque, né, todo mundo tem que ter as suas atividades. Essas 2 situações, quanto tempo você consegue dedicar ao clube e como você vai fazer para se manter? 24 horas por dia, Flávio, que é o que estou dedicando a minha vida hoje, 24 horas por dia na minha campanha, 1 ano e 9 meses eu não tenho mais vida social, a minha vida hoje não tenho dia, não tenho hora, eu praticamente há 3 anos e meio me aposentei pela Previdência, eu tinha lojas no Brás, trabalhei muitos anos no Brás, acordando 2 horas, 3 horas da manhã, chegou uma fase da minha vida que eu quis me aposentar para curtir minha filha, que é minha vida, e aí me veio essa incumbência de se candidatar a presidente, inclusive pelo senhor Mário Gobi, foi uma conversa que eu tive com ele, me incentivou muito, por incrível que pareça ele está saindo candidato agora, mas foi o grande incentivador para mim sair, acabei aceitando, foi o primeiro incentivador, acabei aceitando e comecei a minha campanha por fora, como a Quarta Força, o Azarão. A gente veio pelas beiradas. Eu sou um cara do clube, muito conhecido, muito bem quisto dentro do clube, graças a Deus, não tem inimigo. Por isso que a nossa campanha ela é pautada em projetos, não é em falar mal de A ou B, C, não existe isso. Você está me dando um espaço aqui maravilhoso, eu vim aqui falar bem do meu projeto, eu não tenho que falar mal de ninguém. Então hoje eu sou um empresário aposentado, mas tenho os meus recursos, tenho o meu filho, tenho investimentos que a gente faz, vivo tranquilo e a partir do momento que a gente aceitou, a gente vai viver 24 horas por dia pro Corinthians. Legal. Que é a minha vida. Semana que vem, do Duílio Monteiro vai estar aqui, o mesmo período, mesmo espaço de tempo, e na outra semana o Mário Gobi. Nós vamos dar o mesmo passo da mesma maneira, vai participar do programa como o Augusto e depois estará dando as suas colocações, as suas ideias aqui. Intervalinho, a gente volta já.
quente aqui, né? Ok, de volta com o Mesa Redonda Futebol Debate. Michele, vamos ver premiação? Vamos sim, olha enquete. só. Primeiro resultado final da enquete, o título do Brasileirão 2020 vai ficar nas mãos de um técnico estrangeiro? 71% dos votos que sim, claro que vai ficar nas mãos de um técnico estrangeiro. Os presentes desta noite, o Fabrício César Martins vai levar a bola Topper aí, presente da loja Gol de Placa para casa, e o Leonel Benetti vai levar o kit Topper. Vocês têm uma semana para retirar os prêmios aqui na TV Gazeta. A nossa produção vai entrar em contato com vocês amanhã. Muito obrigada. Bom, você vai ter um tempinho de considerações finais, mas você falou uma coisa que assim, ó, são duas chapas de oposição e uma de situação. As chapas de oposição poderão em algum momento se unir? Eu acho muito difícil. Chapa de oposição só tem a nossa. O resto acho que é o mesmo dos mesmos. Exato. Tá bom. O que você gostaria de deixar como mensagem final para o associado, para o conselheiro que vai primeiramente, agradecer vocês por esse espaço muito importante. O sócio, ele sabe já que precisa de uma renovação, tanto que o trabalho que a gente vem fazendo já justamente por isso. O que eu queria pedir para o sócio é que nos dê um apoio. O sócio que queira mudança, o Corinthians está na hora de uma renovação, o Corinthians precisa passar por uma... Nós vamos dar o maior choque de gestão já visto no futebol. O Corinthians precisa de uma renovação urgente. O que eu peço é para o sócio que nos apoie e nos ajude nessa eleição para que a gente possa tirar o Corinthians dessa situação. Boa sorte para você, Augusto. Tomara que a gente consiga ter uma eleição bacana, legal. E aí, é um assunto Ordeira, do Corinthians, né? Vamos exagerar também. E se você for analisar, Flávio, o Andrés, que tem um conhecimento maravilhoso, ele voltou para arrumar o clube. Infelizmente não conseguiu arrumar. O Duílio vai arrumar o quê na próxima eleição? Por que não arruma agora? O Mário Gobi não aparece no clube há muito tempo, o grupo dele nem frequenta o clube. Já teve o Corinthians na mão na melhor fase do Corinthians. Campeão do mundo, campeão da Libertadores, que pegou já um time pronto para isso, da gestão do Andrés. Ele não fez nada, aumentou as dívidas, diminuiu as receitas, aumentou os processos trabalhistas. Então, quer dizer, vai mudar o quê? E ele é o mentor de tudo isso aí. Ele que assinou tudo isso aí. Então ele vai mudar o quê? Eu acho que por isso que tem que dar chance para um novo, para uma pessoa que quer trabalhar e que quer tirar o Corinthians dessa situação. Boa sorte, João. Obrigado. Muito obrigado. Um abraço, Celso. Um abraço, Vampeta. Um abraço, Miller. Nilton e Ruth Cardoso, Ruth Bueno, tá mandando um beijo para você e para Michele. Um beijo para eles. E eu quero mandar aqui os meus sentimentos à família da nossa querida Vanusa. E olha como as coisas são incríveis. Hoje, se fosse vivo, Antônio Marcos completaria 75 anos. E no dia do aniversário do Antônio Marcos, ele veio buscar a Vanusa, um casal maravilhoso. Eu conheci a Vanusa, tive uma impressão maravilhosa dela, pessoa muito querida, e todo mundo admirava o trabalho, aquela voz maravilhosa dela. Amanhã às 6 da tarde tem Gazeta Esportiva. Um abraço, gente. Tchau. Tchau, boa noite.